Olha, alguma coisa que eu não devo perguntar? Tens que me avisar já. Não, 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 pode perguntar tudo. É? Boa, boa. Pode perguntar o que tu quiser, se eu achar que não devo responder, eu digo, olha, isso fica para outras ocasiões e pronto, eu vou lá. Claro, olha, mas é esse o espírito, atenção, percebes? Não, 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 tranquilo, podes perguntar o que quiser, estás à vontade. Esse, esse é o espírito, porque se houver Sempre coisas que operacionais. não. Malta, Que não quinto queres. episódio do Mindset Talks Podcast. Sejam muito bem-vindos a este épico podcast. Epá, eu chamo-lhe épico, sabes porquê, Éder? Porque, repara, eu já tinha comentado isto noutros episódios que eu tinha realizado, nos primeiros episódios. Há tanto tempo que eu andava com esta ideia de criar um podcast, sempre com aquele receio que, epá, isto não vai ter saída e a malta não vai aderir e não vão gostar, não sei, epá, aquelas crenças limitantes, né? Nós todos temos. O que é certo é que isto tem tido um sucesso, até a malta tem aderido bastante e tem gostado. E olha, e agora estás cá tu. Estás cá Não, tu. epá, é isso, o negócio é começar, né? E depois, epá, vai surgindo cada vez mais, epá, e é assim mesmo. Fazer Olha, gosto. O primeiro passo não nos leva onde a gente quer, mas tira de onde a gente tá, né? Por isso, claro, é sabes, isso mesmo. isto é preciso começar para depois a coisa começar a desenrolar, não é? Sim, sim, desde já também meus parabéns por ter aí arrancado aí com isso, epá, e é isso aí. Olha, mas é importante partilhar aqui com a malta o que despolutou, ou seja, o que fez dar ali o clique final foi precisamente ver que tu também estavas a iniciar um, não é? Lá na tua agência, Sim, sim, sim. e eu até comentei contigo: epá, eu tenho que começar o meu, está na altura, não pode ser, não é? Lembro de termos Lembras-te? falado, sim, 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 sim. Tínhamos comentado isso. Sim, é Um, porque às vezes a gente fica à espera de ter as condições todas reunidas para poder começar e depois a gente nunca começa. Por isso é pá, começa com o que tem e logo se vê o que é que dá. Olha, nem mais, nem mais. E acho que esse estava a ser o meu problema, que era eu estar à espera do momento ideal, ter o material ideal, ter as condições ideais e nunca mais começava a iniciar este projeto. E Sim, também foi um bocadinho o meu problema e o meu nesse momento até está um bocadinho parado, que há algumas coisas que eu quero corrigir para os próximos, que nesse momento não estou conseguindo reunir aqui o, o, o necessário para resolver ali a questão. Mas também é uma coisa que eu estou para arrancar aí brevemente. vamos lá, já falámos sobre isso e já Yeah. partilhámos ideias. E lá está, isto é uma partilha de ideias. Malta, quinto episódio do podcast Mindset Talks. Obrigado a todos os que estão a assistir à live e aos que vão ouvir e assistir futuramente em modo offline. Éder, nada melhor do que começarmos aqui o podcast a falar um bocadinho de ti, não é? Já lá vamos como é que, enfim, nós nos conhecemos e já tem sido, é daquelas relações que depois tornam-se amizades, não é? Relações profissionais que se tornam amizades, que é um privilégio ter-te nesse círculo. Éder, fala-me um bocadinho de ti. Quem é o Éder? O que é que ele faz? Uh, e por aí fora. Opa, é assim, essa é aquelas perguntas que a gente recebe nas Não entrevistas de é? É trabalho, logo. a gente nunca sabe bem o que que há de dizer, porque, pá, falar da gente é sempre difícil, e qualquer coisa que a gente diga assim pode parecer um bocado presunçoso, mas vamos lá. Epá, então é assim, o Éder é um rapaz que já é quase um senhor, barba branca, brasileiro, oriundo do Espírito Santo. O pessoal normalmente nunca sabe onde é que é o Espírito Santo. Eu digo que sou do Espírito Santo e o pessoal diz, isso é onde? E eu normalmente dou a explicação que todo mundo percebe. É em cima do rio. Não é Ok. errada. Rio de Janeiro, Espírito Santo está em cima. É, pronto, e estou em Portugal há 17 anos, mais precisamente. Fez agora em fevereiro, 17 anos que estou aqui. Ahn, pá, tive sempre ligado à área comercial. Comecei, o meu primeiro trabalho cá em Portugal foi, pá, como todo mundo, foi numa churrasqueira. Eu entrei na churrasqueira um bocadinho à conta de uma cunha que eu tinha lá, e eu entrei como churrasqueiro na churrasqueira, mas eu não sabia nada de fazer churrasco, meu. Então, no meu terceiro dia de trabalho, cortei o dedo a uma cliente. Mas o pessoal gostava de mim, meu.
churrasqueira, cortar o dedo a uma cliente, começaste em grande. Pô, foi ao final do terceiro dia, pô. Olha, aquilo era eu já não eu lembro, era ali perto do Campo Pequeno, era o Chimarrão na altura. No terceiro dia, mas eu também, em minha defesa, eu não tive culpa. Foi a senhora que ficou com medo da carne cair por cima dela e ela meteu a mão por baixo da faca para tentar segurar a carne quando eu estava terminar o corte. E aquelas facas de churrasqueira, aquilo é muito amolada. Então a faca deu um piquezinho, cortou o dedo dela. Não, deu um piquezinho. E ela chamou lá o gerente falou, pá, e eu expliquei ele o que que era. Pá, entretanto, na altura, pá, não era bem o que eu queria, né? Saí para as telecomunicações e aqui foi onde eu ganhei um pouquinho da estaleca que eu utilizo hoje muito no imobiliário, que eu fui vendedor de porta a porta de telecomunicações muito tempo Quanto mesmo. tempo? Quanto tempo? Olha, rapaz, se juntar todo o tempo que eu tenho de bater porta, pá, eu diria para ir uns 7 anos, pelo menos. É um período bastante grande, ok? Não, pô, eu tenho isso aqui já tudo calejado de tanta porta que eu bati. E atenção, hein? Naquela altura eu bati as portas a sério. Nós trabalhávamos todos os dias, de segunda a sábado, até às 10 da noite, era bater porta até às 10 da noite. E começávamos a bater porta às 5 da tarde. Era pelo menos 5 horitas de porta todo dia, de segunda a sábado. Por isso, pá, foi aí que ganhei um bocadinho a estaleca. Depois, pronto, como estava cansado de bater porta, saí para a loja, na altura era da loja da PT, que hoje é Mel, Altis. Fui trabalhar para a loja, pá, só que trabalhar para a loja também, uma pessoa tem que ter um estofo desgramado, onde também tive ali algum tempo, depois saí para o Fitness Center, para a área comercial, ou seja, basicamente estive sempre envolvido com vendas, né? Sempre com vendas. Olha, e porta a porta. Nós no imobiliário fazemos muito isso, não é? Essa ferramenta ainda existe e persiste. Não Alguma faz nada, diferença? Paulo, não Não? faz nada. Não. Alguma diferença das telecomunicações? Pá, é assim, nas telecomunicações, a única questão das telecomunicações é que você vende um produto é, relativamente barato. Na altura, a fidelização era de 1 ano, né? E todo mundo andava a procurar pagar menos, né? Por isso, quando você batia na porta das pessoas e dizia, ó, por exemplo, que era da Mel, da PT na altura, as pessoas, por norma, recebiam bem. Eu jantei em casa de clientes, de pessoas que eu conheci ali na porta na hora, fiz grandes amizades, tenho muito boas recordações. A nível do mercado imobiliário, a gente bate porta, quando bate, é mais numa de sondar, né? É diferente, é bastante diferente, porque no porta a porta, no imobiliário, você não está propriamente vendendo nada, né? Sim, é Você mais, está é mais mais, com os caras, mais informação. mais o dar a conhecer, né? E o chamado posicionamento e dar a conhecer. Achas que Agora faço aqui uma questão, porque é uma coisa que se tem falado, pelo menos eu tenho falado com vários colegas. Achas que essa ferramenta do porta a porta vai deixar de existir com o passar do tempo, agora com toda esta revolução tecnológica e digital, ou não? O que é que tu achas? Paulo, o que que eu acho? Eu acho que deixar de existir não deixará, porque sempre existe um guerreiro, né? Há sempre um guerreiro. E em boa verdade, apesar de hoje as coisas funcionar tudo no modo digital, né? E dar resultados mais rápidos, por assim dizer, e mais fáceis, pá, o porta a porta, você lidar com o cliente cara a cara ali, pá, é sempre diferente. Por isso eu acho que acabar, não há de acabar. Há de ter cada vez menos adesão, mas vai existir sempre alguns guerreiros. Ok, sim, eu consigo perceber essa parte, porque lá está, isto é uma atividade, tu sabes também quanto eu, isto é uma atividade que não é, é de pessoas, não é? E o contacto próximo com as pessoas acaba por ser aqui se calhar a chave, não é? Para chegar, enfim, a ter clientes, a angariar clientes, e isso é uma relação que nunca vai acabar. No meu ver, claro. Mas pronto, isto depois cada um de nós depois adapta, faz aquilo que está mais à vontade para fazer, né? Porque há colegas que não gostam de fazer Embora, back-up.
Certo, embora, ô Paulo, eu na altura que fazia porta a porta em telecomunicações, nós éramos muitos. E eu vou lhe dizer, já cheguei para ter uma ideia, para entrar num prédio e esperar que o colega da TV Cabo, na altura que agora nós, saísse do prédio. Hã? E Nós vocês chegávamos atacavam. nós chegávamos a subir patamares, pá, porque na altura havia muita gente bater porta. Estamos a falar o quê? Em 2008, mais ou menos, 2008, 2009, 2010, e naquela altura as pessoas estavam menos massacradas. Hoje eu posso dizer que na minha porta do meu prédio, únicas pessoas que bateram já a minha porta é o pessoal da Iberdrola, da Endesa, Sim. é, telecomunicações nunca mais, nunca mais, nunca mais. O que quer dizer que o trabalho de porta a porta tem vindo a perder força. Curiosamente, sim, também não me recordo, pelo menos aqui em minha casa, raramente, aliás, eu acho que nem uma única vez cá vieram bater. Uh, Podem se calhar estar a mudar aqui estratégias, não é? De comerciais, vá, para a angariação de clientes. Se bem que isto depois é um revés, porque lá está, pelo menos eu vejo isto no nosso mercado, não é? No mercado imobiliário, que estamos, apesar desta revolução tecnológica e digital, há as bases de início que nunca, à partida não se vão deixar fazer, que são essas, que é a rua, é o bate-porta, é o estar no comércio, que vai ser cada vez mais importante. Enquanto uns vão para o mesmo sítio, não é? Depois fica um oceano azul, chamado Oceano Azul, naquelas bases que se deixa de fazer. Isso é interessante. Olha, então, mas É verdade. antes de aprofundarmos mais essa parte, diz-me uma coisa. Já estás recuperado da lesão ou não? Porque temos aqui um futebolista, não é? Sim, que não, estou recuperado. Pá, nesse momento eu não sou atleta de quase nada. Eu vou um bocadinho de cada coisa, mas machuquei a jogar a bola. Pá, é daquelas estupidez que você pensa assim, levaste uma entrada agressiva, pá, não, só chutei chão mesmo, e arranjei uma lesão aí meio esquisita, é, o Tiago ao Fialho diz Fialho a dizer, futebolista coxa. sacana. Não, não, mas aqui eu tenho que dar razão a ele que foi mesmo coisa de coxo mesmo. É, Pronto, acontece, faz não, parte. mas tem tentado recuperar, já na quinta-feira fui jogar novamente, epá, já não me doeu como doía. Por isso estou recuperando. Também agora, pronto, voltar para o jiu-jitsu, que eu também é um projeto que eu tenho parado há algum tempo. Cuidado, cuidado. Não, Agora é que as angriações vão começar a cair, a cair, literalmente a cair, no colo do Éder. literalmente é que é assim. Literalmente a Se o cair. cliente, se E, o cliente disser que não e, entrega, dá-lhe uma tarefa. epá, atenção, disclaimer, que nada do que possam ouvir aqui seja comprovado na prática, está bem? É o disclaimer. Isto é uma Sim. conversa descontraída entre amigos. Olha, e já agora, jiu-jitsu em que academia? Eu já fiz jiu-jitsu também, se bem que pouco. Certo. Uh, Eu nesse momento estava com a equipe do professor Chaim, apesar de estar parado, foi onde eu comecei a fazer jiu-jitsu. Na altura ele era, pronto, associado, por assim dizer, da BPT. não É, conheço, mas já vou pá, pesquisar. BPT. Quem se conheceu, Paulinho? No jiu-jitsu cá em Portugal, todo mundo conhece a BPT, pô. BPT não estou a ver, não estou a ver. Brazilian Power Team. Ok, eu depois vou É pesquisar os isso. gajos que, os gajos que ganham os campeonatos tudo, pô. Mas eu estou mais, eu conheço mais, as mais Eu tradicionais, que é sei, a Gracie eu Barra, sei, eu neste sei. caso Sim. a do professor Alex Machado, que é a AMA Team. Ok. Existe o Fight Club, mas é porque eu também estive ainda há pouco tempo a ter aulas com essa marca, com essa equipa, o Fight Club Team. Sim, isso é porque depois também dentro do próprio jiu-jitsu há próprias academias que não treinam para competição. Então às vezes é natural, é natural. Sim, competição é diferente. E aliás, o primeiro episódio Sim. que nós tivemos aqui neste podcast foi também com um grande amigo meu, o Pedro Lourenço, que ele é professor e tem academia de Jiu-Jitsu.
e ele chegou a competir e eu ainda cheguei a ver também algumas competições dele. E eu conheço malta que está na competição. A competição é duro, atenção, a competição é duro, não é para toda a gente e há muita malta que sai de lá lesionada dos treinos de competição e das provas. É outro nível, não é? Quer dizer, aquilo, a malta vai lá mesmo para ganhar. É Aquilo pesado, é é pesado. pesado. É porque o pessoal, o jiu-jitsu por si só é muito exigente, né? E o pessoal que treina para competir, né? Então é pessoal que é mesmo bruto. Então aí É, a porrada come solta. é casca rija, como costuma dizer, Não, não é? não, Casca porra, grossa. é verdade, não. Olha, Éder, vamos aqui à pergunta, que inclusive até fizeram essa pergunta nos stories que eu abri portanto, do podcast, não é? Que eu já ia fazer essa questão, não é? Que é Medo, para... medo. Não, é muito simples, que é, sabes que eu pessoalmente, porque tenho também mais amigos brasileiros que estão no mercado imobiliário, eh, e eles até podem estar aqui a assistir, tenho que confirmar. Como é que foi para ti? Ou seja, porque isto, há muito aquela questão, não é? Atenção, quem fala dos irmãos brasileiros pode falar também de quem é de outra nacionalidade. Quem vem de um Certo. país, não é, externo e vem, portanto, para Portugal à procura de melhores condições de vida, não é, de segurança e tudo mais. Como é que foi para ti antes da parte do imobiliário? Ou seja, como é que foi para ti esse processo? Tu vieste para Portugal há quanto tempo? Há 10 anos, é isso? Não, 17, 17. 17 anos. Como é que 17 foi, anos. como Fez é que foi agora em fevereiro. como é que foi esse Pô, processo Paulo, para é ti? assim, eu no Brasil trabalhei, eu comecei a trabalhar muito, muito novo. Posso dizer que hoje seria considerado exploração infantil ou qualquer coisa do gênero. Ok. Porque eu comecei a trabalhar, entre aspas, tinha eu 12 anos. Um senhor que morava em frente ao meu tio, tinha um material de construção, é, onde, pronto, e ele me conhecia já de muito, muito, desde pequeno. E uma vez ele me fez uma proposta, tinha eu 12 anos, de trabalhar para o material de construção. A fazer o quê? Era o que a gente chamava no Brasil de menino de recado. Que é o quê? Você ter uma pessoa que você diz, olha, agora vai ali e diz não sei o que a não sei quem. E você vai lá e diz, agora pega nesse papel aqui e vai levar lá do outro lado. E eu ia. Ou seja, comecei a trabalhar lá muito, muito novo. Comecei a trabalhar com 12 anos, no material de construção. Pá, gostava muito da questão de poder ter o meu próprio dinheiro. Isso para mim, pá, era uma satisfação enorme. Ir para a escola, poder chegar lá na cantina, mesmo a rico, e comprar 5, 6 pacotes de chips assim, com meu dinheiro, não ter que estar pedindo minha mãe ou meu pai. E então comecei muito cedo. Eu, quando vim para Portugal, vim porque morreu a minha avó e eu, na altura, estava com 18 anos e eu tinha duas opções. Uma, eu costumo brincar, é dizer, era vinha para cá, que estava cá já o meu pai e a minha mãe, ou então eu ficava no Brasil e me casava. Como eu não queria me casar com 18 anos, vim para cá. Mas eu estudo para dizer que eu tive a minha vida muito facilitada cá em Portugal. É, eu, felizmente, posso dizer que sou um privilegiado em relação a grande parte dos brasileiros que estão cá em Portugal, que vieram com a cara e a coragem, que não tem cá ninguém. Ah, e então, para mim, as coisas sempre foi muito, muito facilitada, porque, pronto, minha mãe sempre foi uma pessoa muito articulada e conhece muita gente. A cunha que eu tive no chimarrão foi ela, para ter uma ideia. Então, a minha vida foi muito facilitada cá em Portugal. Pá, e quando entrei no mercado imobiliário, também foi muito facilitada porque, pá, como eu disse, não tem problema em dizer, entrei para a era do Odivelas, onde tinha lá pessoas minhas conhecidas, e peguei um diretor comercial fantástico que me deu muito, muito boa base. Vamos falar um Então, para bocadinho mim, sobre isso. Vamos aproveitar e vamos falar um para bocadinho mim foi sobre isso. facilitado. Ou seja, como é que, portanto,
tu, enquanto imigrante, né? Imigrante, portanto, do Brasil, há 18 Certo. anos em Portugal, ou seja, já tinhas aí uma grande vantagem, porque já estavas habituado à cultura, não é? Aqui do país, quando entraste para o mercado imobiliário. Mas como é que foi essa transição? Como é que foi o início? E esta é uma das perguntas, vou aproveitar, faço já aqui um parênteses, é uma das perguntas que foi colocada nas histórias, que é como é que foi o início desta tua carreira de consultor imobiliário? Como é que isso tudo se processou? Olha, então é assim, o início, como é que eu fui lá parar ou arrancaram? Ou seja, o início, como é Ok, que foste lá parar? Já então é explicaste assim, um bocadinho, não é? E depois o arrancar, claro. eu na altura que vim para o imobiliário, eu estava como consultor no Fitness Hut. No Fitness Hut, epá, estava um bocado chateado na altura, estava insatisfeito, não é que a gente ganhasse mal, porque eu acho que para o que é o salário mínimo, o Fitness Hut pagava muito bem. Só que nós éramos 5 consultores no ginásio. E cada um tinha um objetivo, salvo erro, por mês de angariar para o ginásio 150 sócios por mês. Por mês. Por mês, cada um. Ou seja, você faz uma conta simples: 150, 300, 600, 750. Ou seja, num mês, a nossa equipe, ao cumprir o objetivo, tínhamos que angariar 750 clientes. O ginásio não cabia 80 a treinar ao mesmo tempo. Então, pera, vamos fazer aqui um parênteses, que eu agora estou extremamente curioso com isso. Então, se tinham esse objetivo, eu consigo perceber o porquê desse recrutamento em massa, não é? De sócios, porque eu sei que há muitos depois deixam de ir treinar, não é? Ou vão, se calhar, Mas continua a mas pagar, continuam a Paulinho. pagar. É isso mesmo. Exatamente. Pronto, era aí que É eu queria isso. chegar. É. Uh, É um business isso. Epá, é um business. Porquê que Espetacular. achas que isso acontece? Que as pessoas inscrevem-se no fitness. Eu já treinei no Fitness Hut muito tempo e eu sei que isso acontece. Porquê que achas que as pessoas se inscrevem, não vão e continuam a pagar? Então agora eu vou te dar aqui em primeira mão. Eu vou te dar em primeira mão. E Hoje vamos abrir a caixa de Pandora, malta. isso é um furo de reportagem. Né? Espero que o Fitness Hut não me processe por causa dessa merda. Olha, vê lá. Cuidado. Na altura a gente ligava para os sócios. Eu cheguei a ligar para pessoas que pagavam ginásio há 5 anos e nunca tinham lá metido os cotos. E quando eu ligava Como para a assim? pessoa, dizia: acredita. Eu ligava para a pessoa e dizia: olha, você é o nosso sócio, não sei o quê, tem alguém para recomendar, porque lá tá, tínhamos o objetivo agressivo e contactávamos os clientes a perguntar se eles tinham referência. E eu dizia muitas vezes: a senhora já é nossa cliente antiga, é, pá, conhece algum amigo ou familiar que pudesse treinar? E a pessoa me dizia: se você for reparar, eu sou cliente há muito tempo, mas nunca fui. E quando eu ia abrir a ficha do cliente, era cliente para 5 anos e ia pagar todo mês. E eu dizia: olha, não me leva a mal, mas paga tanto tempo, por que não cancela ou por que não vem treinar? E a pessoa diz: eu não cancelo porque, como é pouco e sai na Exato, semana, exato. a gente fica sempre na expectativa. Para a semana eu começo, para a semana eu começo, para a semana eu começo. E já lá vão 5 anos. E eu achava isso um absurdo, até acontecer comigo. A minha namorada brinca comigo e me enche o saco porque eu estou inscrito no Fitness Hut, e já não ia treinar há pelo menos há 4 meses. 4 ou 5 meses para ir. Mas continuo pagando também. Ok. Por isso, Portanto, por isso tu o também negócio é esse. caíste no mesmo efeito, na mesma rede, ok? Não, Olha, eu vou lhe dizer, eu acredito às pessoas porque a minha expectativa é para a semana eu começo, para a semana eu começo, para a semana eu começo. ok, eu consigo perceber, sabes que isso, eu já estava à espera mais ou menos dessa resposta, e eu vou-te explicar porquê, porque, atenção, malta, nós começámos esta conversa com a área de consultor imobiliário e muito depressa viemos parar à área do fitness, que é uma coisa espetacular. Olha, mas eu já estava à espera dessa resposta, porquê? Porque, sabes que eu frequento ginásios, portanto, eu sempre fui desportista, não é? Quase a vida toda, que eu me lembro. Nunca na parte da competição, a não ser agora mais recentemente na parte da corrida, mas também não é competição para pódios, é competição para mim mesmo, não é? Mas eu, Desculpa, eu, Paulo, só vou meter um gancho. Isso é coisa de doido, não é? Correr é coisa de maluco. eu também continuo a não gostar, mas pronto, tem que ser, porque eu gosto de ir da zona de conforto. E aprendi a tolerar, vá. E o que é que eu queria dizer? Então,
eu já frequento ginásios há muitos anos. E quando surgiu o CrossFit em Portugal, eu comecei depois também a ingressar um pouco no CrossFit. E estive ainda há algum tempo em boxes de CrossFit. E é engraçado porque as mensalidades das boxes de CrossFit são altas. Não pagas menos do que 70 euros, se não me engano. Não sei como é que isso está agora, mas não pagas menos do que 70 euros por mês para teres treinos numa box de CrossFit. E é engraçado porque a metodologia de marketing que está por trás, não é? O business plan, é precisamente isso, que é, como tu pagas uma mensalidade alta, não é? Conscientemente, pesa-te mais se não fores depois treinar. Porquê? Porque é uma mensalidade alta, não é? Tu pagar 70 euros e não vou treinar. Não pode ser. Comparativamente a um fitness set, eu só pago 15, ou não é 15 por mês, ou 20 por mês, ou o que E seja. aquela porcaria sai por É, semana, pá. e então as pessoas, e eu percebo isso. Olha, só que um parênteses, porque temos aqui o Tiago Fialho a perguntar, porque acho que é a terceira vez que ele pergunta, que ele gostava de saber de onde vêm as massagens. Que massagens é que ele está a falar? Que eu não... Porra, esse Thiago é um brincalhão, meu. Então não, isso foi o quê? Entretanto, lá tá, como eu disse, estive sempre na área comercial. Pá, e salvo eu, fui em 2010. Eu tenho o meu diploma, outro dia eu postei. Eu tirei um curso de massagem profissional. Ok. Eu tirei por quê? Porque na altura que eu vi, havia muita procura para massagem. Mas massagem é sério, em spas e essas coisas. E Uhum. eu conheci uma pessoa que trabalhava no spa. Aí ganhavam bem, meu, ganhavam bem, gorjetas e tal. Não que eu estivesse ganhando mal na TV Cabo, porque a gente depois, na altura, estava na TV Cabo, vê lá como é que eu sou mercenário. Estava na meu, saí para a TV Cabo porque pagava mais. Então estava na TV Cabo e o curso era lá perto. Então pensei, porra, vou fazer um curso de massagem. Fiz o curso durante 2 anos, meu. Quando acabei o curso, parece que o pessoal estava só à espera de eu acabar o curso para acabar com essa coisa das vagas das massagens. É, então, de uma hora para outra, deixou de haver oferta no jornal, não via spa procurar nada. Isso foi quando? Entretanto, Isso foi em que ano? foi em 2010, salvo erro. Ok. Eu tenho que ver, olha, tá aqui já a Suzana Garcia, que tirou o curso comigo, a dizer temos que retornar outra vez. A Suzana é do meu. Ó, ela tá aqui confirmar comigo que é verdade. Pra vocês verem que não é mentira. Então eu tirei o curso e tudo. Pá, só que depois, meu, cheguei aí a umas entrevistas, meu. Só que depois chegava lá e aquilo era pra sacanagem, porra. É Por preciso isso que o cuidado, Fialho claro. tava rindo. É preciso Então eu cuidado. cheguei lá aí, tipo, cheguei aí uma entrevista e de repente a mulher vai me conduzir lá pelo espaço e eu, tipo, estava formatado para uma cena de massagem com marquesa e tal, tudo bonitinho. De repente chego lá e olho pô, um colchão no chão. E eu digo assim, a senhora, porra, a gente faz a massagem aqui nesse colchão, depois fica com as costas todas arrebentadas, não sei o quê. Tipo, e comecei a rir, não sei o quê, de repente, passo numa outra sala e ela diz, olha, essa aqui tá tendo uma massagem, eu vou abrir só uma frestazinha, a gente, por norma, nem pode fazer, só para você ver o que é o trabalho. Quando eu cheguei lá, tipo, era uma massagem tântrica, estava lá uma senhora a fazer uma massagem no senhor, e eu disse, não, pronto, Éder vamos Mendes a andar no underground de Lisboa, no submundo de embora. Lisboa, muito bom, ok. Muito bravo mesmo. E Olha, cheguei para ir numas 4 ou 5 entrevistas e era tudo isso, e eu pensei, porra, quer saber de uma? Vou ficar como eu tô e pronto. sabes que curiosamente, eu já fui, portanto, também massagista desportivo, mas eu não andei nesses caminhos que tu andaste, ok? Eu não andei no submundo. Ah, Eu pensei mas que eu, ia dizer que já fosse massagista tântrico. Eu ia dizer, porra, não. Sabes que eu foram 5 anos nessa área, foi de 5 anos a estudar. Eu cheguei inclusive a tirar um ano de osteopatia com uma escola que é o ITS, que é o Instituto de Técnicas de Saúde, que tinha uma parceria com a Cruz Vermelha, quando surgiu essa área cá em Portugal, da licenciatura neste caso, oficial, e eu tirei vários cursos. E tive gabinetes também em boxes de crossfit, em ginásios, nunca nesses caminhos do submundo, ok? Deixar aqui esse disclaimer, você mas,
mas isso é uma conversa para outra altura. Mas, ou seja, eu percebo-te, porque aí eu conheci, portanto, essas realidades, ou seja, eu conheci pessoas, colegas, que infelizmente também passaram por isso. Né? E pronto, há muito pano para manga Não, nessa área. eu Mas falo isso, assim, às vezes o pessoal que ouvir pode achar que nada contra. nada É, contra, claro. atenção, Olha, que não, o não que é dá que para mim. claro, isto é, vai das ambições de cada um e o que é que se costuma dizer? Se alguém paga, alguém faz. Portanto, Claro. é por Agora, aí. agora trazendo um ditado que normalmente o pessoal da minha agência ri quando eu digo, que é eu percebo essas coisas, só que parafraseando um amigo meu, cada cachorro que lambe a sua piroca. Pronto, também dá, também A serve. pessoa queira, pá, Também serve. Olha, só fazer aqui mais um parênteses para não ficar esquecido, só para eu responder aqui ao nosso amigo João. Ele fez aqui um comentário. Espera, onde é que ele está? O João Fortunato, exatamente. João, eu não vou correr dia 12. O João vai correr na meia maratona de Lisboa, da EDP. Eu não vou, nem vou uma fazer. meia maratona são o quê? 12 quilómetros. A meia maratona são 22. 22? Ah, tá 22 ou 21. maluco. Ele vai à da Vodafone, que são 10, mas eu não vou à da Vodafone. Epá, não, o preço está muito alto, não me compensa. Eu prefiro ir fazer os trails, que é na serra, que é as corridas nas serras, nas montanhas. Este ano Pois não vou lá. tu também és malucão para essas coisas, Um né? Eu via bocadinho, sempre um pessoas bocadinho. postadas no meio da noite lá correr pelas Um serras. bocadinho, Epá, um bocadinho. Se bem que agora estou mais parado, mas pronto. Olha, voltando aqui ao tópico, nós tivemos aqui um desvio quase de 180 graus. Mas faz parte, o podcast é isto mesmo. já, Já ficámos a saber porque é que o Fitness Hut recruta tanta gente, porque depois há malta que não. Mas eu já tinha conhecimento já disso lá, também. é Olha, verdade. então, mas estavas a dizer, portanto, entraste na era através também de pessoas que já conhecias lá, certo? Enquanto Sim, sim. consultor. Pronto. Como é que foi esse processo? Começar a área comercial para ti já era familiar, não é? Mas o mercado imobiliário, como é que foi para ti essa experiência ao início? E, Paulo, lá tá. Eu não sei se tive sorte pá, ou se é dom ou o que que era. Porque para você ter uma ideia, quando eu entrei no mercado imobiliário, tive uma formação em sala que foi mais ou menos 3 dias, se tanto. Antes da gente ter mesmo a formação da ERA, né, que é a formação mesmo que eles dão, eu tive uma formação em sala do meu diretor comercial. eh, 3 dias mais ou menos. Pá, e ele já sabia do meu histórico de porta a porta e diz assim a mim: Pronto, Éder, basicamente o que tens de fazer é isso. Pá, agora pronto, pega ali naqueles folhetos que tá ali, pá, e vai. E eu, só assim? E ele, sim. E eu, pronto, agarrei nos folhetos. Aí fui fazer o meu trabalho, que era o que eu já fazia nas telecomunicações. Com a diferença que nas telecomunicações eu não ia estar ali, no imobiliário, não ia estar ali tentar vender nada a ninguém. Por sorte ou não, na rua Jorge Sena, ali perto do metro de Odivelas, na torre número 11, não, número 5, para ser mais preciso, fui lá fazer aquela torre, porque eu sempre gostei de bater porta. Gostei de fazer torres grandes, por quê? Porque eu uso um método que é, eu subo até o último andar da torre e aprendam, pessoal. Hein? Isso é uma dica preciosa aí. Atenção, Su, temos aqui tutorial. isso, e experiência de porta a porta tenho eu, por isso vê lá. Então eu começava fazendo, por exemplo, do 14º andar, ia fazendo, ia descendo. Nas portas que não me atendia, eu deixava um flyer, é claro, tinha o meu relatório, deixava um flyerzinho na porta e continuava descendo. Entretanto, enquanto eu estava descendo, eu ouvia pelo elevador as pessoas a subir. Quando eu chego lá embaixo, no piso zero, eu volto a pegar o elevador e volto a subir. E aí eu vou ver nas portas que eu deixei os folhetos, quais é que já não estão. Os que não estão, como é óbvio, é porque chegou pessoas em casa. E aí eu volto a bater naquela porta. Que aí já sei que a pessoa também já chegou, porque o meu folheto já não está lá. E aí fazia falar, chegava embaixo, como ouvia o pessoal subindo, quando chegava no zero de novo, voltava a subir. Pronto, e aí ia fazendo. Entretanto, isso
No meu primeiro dia que eu tive ali a vantagem, subi, bati no andar, que é o nono C, salvo erro, vê lá. Então, tu pode estar falando aqui alguma informaçãozinha, tava lá um senhor, e eu digo, olha, meu nome é Era, eu sou da Era, ando aqui à procura de casas para vender. O rapaz o senhor olhou para mim, sorriu e diz assim, quem é que te mandou aqui? Eu, olha, por acaso ando aqui a tentar descobrir, e ele sempre me dizer, mas quem é que te mandou aqui? Eu, olha, foi meu chefe, mandou eu ir bater porta, eu vim bater porta. E ele diz, não, não, é porque eu quero mesmo vender essa casa. Só que só falei isso com uma pessoa. Não foi essa pessoa que te mandou vir aqui. Pá, foi aquela coisa de sorte mesmo. Pá, e eu, não, não, tal, falei, ele, então entra para conhecer a casa. Liguei para o meu diretor comercial, que na altura digo, ô, Carlos, olha, descobri aqui um senhor que quer vender a casa, estou aqui dentro da casa, você pode vir ter comigo aqui? E ele, pá, olha, calma contigo que isso também não funciona assim, pô. E eu, não, não, mas tem que ser já, tens que vir, pá, tens que vir, tens que vir, tens que vir. Pá, e de repente nós subimos, pá, essa história, ele sobe, vai lá ter comigo, eu estou na casa lá, e o senhor, pronto, eu estava a falar aqui com o seu consultor, seu comercial e tal, pá, quero por acaso a vender aqui com vocês, só que tem uma coisa, só tem uma coisa, eu não dou exclusivo. O gajo diz isso ao meu diretor, eu não dou exclusivo. E na altura ele não deixava nós, na era do Edival, fazer ingressos abertos, não podia mesmo. E ele vira para o cliente e diz, pronto, olha, nesse caso, obrigado, deu a mão ao gajo e disse, olha, vim eu perder meu tempo, pá, porque eu também não trabalho em aberto, se você me dá algum tempo eu posso explicar, mas eu também não trabalho em aberto. Garra-me pelo braço e faz como que a gente vai sair. E eu pensei, caralho, como é que esse gajo me arrebenta com a venda assim? E o senhor vira se diz assim, não, mas então pronto, já que tá, diga lá. Resumindo, meu diretor fez lá todo o trabalho dele, formidável, e isso eu não tinha capacidade de fazer, e conseguimos trazer uma angariação exclusiva. Ou seja, no meu primeiro dia, pai. E aí o gajo ficou com a ideia que eu também era uma grande máquina, tá certo que eu tive uma sorte do caraças, isso reconheço que tive. A sorte trabalha-se, não é? É, pois sim, é verdade, é verdade. Mas foi sorte, ó, Paulinho. Porra, eu peguei o gajo mesmo ali naquele momento exato, Sim, meu. mas Não. agora podíamos discutir Ah, isso, não é? Isso é semânticas e sim, quer dizer, metafísicas, não é? também Quer só dizer, aconteceu porque eu lá se não estava, só tivesses aconteceu lá, porque eu lá estava. exato, se não tivesses lá naquele preciso momento, àquela hora, não é? Mas estavas, pronto. Mas eu É percebo, atenção. verdade. Não, Ah, fiz aquela angariação, nesse caso fez o Carlos, eu basicamente fiz a ponte ali, né? Foi uma angariação que também veio a preço, vendeu-se rápido. Depois tive uma fezada com um cliente nas Colinas do Cruzeiro que estava a ver a montra da loja. E o Carlos, que era o meu diretor, Carlos Esteves, diz assim: vai lá abordar aquela cliente lá, vai lá abordar. Traz ela aqui para. Né, se não trouxeres ela aqui para dentro da loja, nem é homem, nem és homem, nem és nada. E eu, pera lá. Fui lá, pai, disse a senhora, posso ajudar, não sei o que lá, estou vendo os T2 aqui. E eu digo ela assim, olha, mas os que eu tenho lá dentro no computador é melhor que esse. Pode me acompanhar aqui para eu lhe mostrar. E ela foi lá atrás, e pronto, e mostrei o computador, fiquei em contato dela, vendi um T2 nas Colinas do Cruzeiro, na Travessa Cunha Lamas. Quando eu fui para a formação da Era, é, pode não acreditar, mas já eu tinha vendido duas casas nas Colinas e tinha vendido a minha da Jorge Sena. Então, vamos fazer uma pausa. Que é, porque é que achas que conseguiste ter essas vendas sem antes teres a formação? olha, eu vou lhe dizer, para já, sendo muito sério, tive o apoio dele, do Carlos Esteves, a quem, eu sou muito grato, porque o que eu fiz, basicamente, foi conseguir os contactos, consegui trazer a cliente da montra para dentro da loja, consegui ali criar empatia com ela, ao ponto dela deixar-nos o contato, nos dar a abertura, naquele, mal ou bem, naqueles 3 dias que eu tive de sala, o Carlos me ensinou muita coisa ali mesmo, como qualificar o cliente, pá, associado a isso também tinha a procura que as Colinas tinham na altura, Paulo.
Porque Sim, todos os sim. dias a gente tinha cliente entrar loja dentro a querer casa nas colinas. Mas agora diz-me uma coisa se concordas comigo ou não, que é, eu sempre achei uma pessoa muito relacional e isso também facilitou que nós hoje tínhamos aqui uma relação já de amizade, inclusive, Sim, após estes verdade. anos todos. Ou seja, porque aquilo que eu vejo é, mesmo tu antes de teres tido a formação base da era, não é? Conseguiste ter essas vendas, em quanto tempo, ou seja, desde o dia em que tu entraste até ao dia que foste fazer a formação, quanto tempo passou nesse período em que realizaste essas vendas? Quanto tempo é que passou? Ainda te lembras? Um mês e meio, salvo erro. Um mês e meio, duas vendas, naquela altura, É. claro, naquela altura, Sim, pronto. eu fiquei maluco, pá, Claro. para mim aquilo, Sim, aquilo, imagino. tipo, eu pensei, isso é facílimo, vou ficar rico, Mas tipo, porque tu achas que tem a era muito ver fácil, foi muito com. fácil. Era um período diferente, sim, mas tu achas, ou seja, tem a ver também com a tua capacidade de te relacionar com as pessoas. Não, sim, sim, isso é assim, não tirando o mérito que eu acho que eu tenho, eu particularmente acho que não sou de todo, apesar de não parecer, eu sou tímido, sou um bocado tímido, mas me relaciono bem com as pessoas. Então crio, consigo criar afinidade com a pessoa em pouco tempo. Eu acho que, por exemplo, os clientes que eu falo, se me der, eu costumo brincar, a dizer, se você me der meia hora de conversa, você vira meu fã. E é um bocadinho isso. Acho que é. Sabes que isso na psicologia diriam e vão dizer de certeza tu és um I puro e duro, és um amarelo, ok? Eh, mas isso são outros 500. Olha, e tu ias falar também da formação da era, ias falar da formação da era, portanto, uh, a formação da era, ou seja, fala sobre isso, portanto, ajudou-te, claro, a alavancar ainda mais as ferramentas que tinhas e tudo o resto. Epá, o que é que eu digo? O que é que eu vou te ser muito sincero? As pessoas, eu aqui vou entrar aqui por caminhos apertados, mas também não tenho Não, problema não com é isso, que eu nunca preciso, vou não é disso. preciso, é assim, Não, 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 alguma coisa que metes azeite que assim vais não é nada. Não, eu também estou tranquilo nisso. Eu sou o que sou, gosta quem gosta, não gosta, não gosta. Mas a nível da formação que eu tive com o meu diretor comercial na altura, quando eu fui para a formação da Era mesmo, o principal já ele me tinha ensinado, que era a nível da qualificação do cliente, de fazer bem as perguntas, ou seja, essa parte já ele me tinha ajudado. Isso tudo para ele dizer o quê? Porque quando eu fui para a formação, já tinha uma base muito boa dada por ele, que ele dizia, o cliente vai te chegar, você pergunta isso, isso, isso e isso. Pá, me direcionou bem, eu fui muito bem direcionado por ele, fui muito bem direcionado. a mentoria é Isso importante. tudo para dizer que a formação dele foi muito importante para o meu processo. Ou seja, nesta atividade, em qualquer outra atividade, né? E também já sem falar muito sobre isso nos episódios que eu tenho feito. Em qualquer atividade isso é importante, mas nesta atividade é fundamental teres mentores, né? Teres alguém que te direcione o caminho, te indique como é que é para fazer as coisas. Se bem que ao início, Sim. pronto, foste um bocadinho lançado aos lobos, não é? Aos leões, mas pronto, é o processo, não é? Mas Não, e ele foi sempre me testando ao longo dos tempos, né? Ou seja, logo ali no primeiro período, ele já sabia que eu vinha de uma experiência que essa sim eu fico contente, porque foi a do porta a porta, foi muito, muito tempo, me ajudou muito a poder ter a vontade de falar com as pessoas na rua, não ter problema de falar e brincar. eh, e ele muitas vezes me testava. Eu lembro-me que outra vez estávamos no Queda d'Água, que era lá perto da nossa loja, e estávamos a almoçar, e isso foi outra das coisas que eu aprendi com ele, que é, estás ali a almoçar, mas estás com o ouvido tudo à tua volta. E ele vira-se para mim de repente e diz assim, olha, estás a ver aquelas duas senhoras ali? Fica quietinho aqui e ouve o que é que elas estão falando. E eu reparei que uma senhora era brasileira, a outra senhora era portuguesa e a senhora brasileira estava a falar em comprar uma casa ali nas Colinas do Cruzeiro, um T3. E ele diz assim: está vendo que elas estão falando de comprar a casa? E eu, tô, e não sei o quê. E ele ali diz: olha, a gente vai esperar quando elas saírem, a gente vai sair, vamos pedir a conta junto, e quando elas saírem, você vai lá e aborda ela.
diz, pá, que tiveste a ouvir a conversa, não tiveste a ouvir a conversa, mas ouviste a parte do imobiliário, pá, e vê o que que dá. Assim fizemos. Quando a cliente pede a conta, ele pede a conta, elas saem na frente, a gente sai um bocadinho, e eles, agora vai lá e fala com ela. E eu fui lá, pá, e abordei a senhora, eu disse, olha, peço desculpa, vai parecer um bocado esquisito. Eu não tive a ouvir a conversa de vocês, mas ouvi que a senhora falou em comprar uma casa aqui nas colinas. Pai, eu sou consultor imobiliário, sou daqui da loja aqui ao lado. Pai, se a senhora tiver um tempinho, gostava de lhe mostrar ali algumas soluções. Pai, e a senhora impecável, riu-se na hora, deve ter pensado, esse gajo é maluco. Tava ali, olhou com aquele ar, o que mais terá ele ouvido? Entretanto, foi lá na loja, fiquei com o contato dela. Essa senhora eu não consegui vender nada a ela, porque entretanto ela foi embora para o Brasil antes de comprar, mas pá, poderia ter surgido ali alguma coisa. Isso tudo para lhe dizer que ele foi sempre me dando algumas luzes do que eu deveria fazer, né? Claro, a mentoria é importante, o acompanhamento é importante, porque lá está, nós precisamos de alguém que já saiba, mas em qualquer área, não é? Quer dizer, até nas outras áreas que tu tiveste, não é? De telecomunicações, do fitness, de certeza tiveste alguém É, também que te deu formação, que te deu as bases. referência. Pronto. Isso é importante. Um, o que é que eu te queria perguntar antes de mais? Éder, tens uma mensagem no outro chat, lá em baixo. Só para não ficar esquecido, está bem? Só para perceber depois. Eu vou-te explicar porquê. Porque depois, isto é um parênteses, malta. Depois a gravação vais ficar sempre a ficar a olhar lá para cima, sabes? Quando for para o Pois, ó, YouTube. Paulinho, Quando for eu para o já YouTube. corrigi aqui. Está tudo Vê bem. lá. Paulo, E isso aqui é para a gente corrigir, é que depois, assim. e o Tiago Fialho diz Vai. aqui: almoçar com o diretor dá sempre marisco. Pronto. É Esse, assim, esse filho é um brincalhão, pá. O sabes gajo que é nos almoços e nos jantares e nos copos que normalmente a malta faz negócios, faz sim. negócios. Portanto, é porque a malta está mais aberta, não é? E está mais descontraída, no fundo. Olha, o que é que eu te quero perguntar? Também porque fizeram esta pergunta. Boa noite ao Nelson Luís da Remaxinos, está aqui connosco hoje. Um abraço, obrigado. Boa noite, Uh, Nelson. e que fizeram também esta pergunta na caixa que eu abri nas stories do Instagram, que é, portanto, tu és um consultor bastante versátil, não é? E bastante dinâmico. Tu preferes trabalhar compradores ou proprietários? Pô, Paulo, eu vou dizer, eu prefiro proprietários, meu. Pá, apesar de ter feito já muitos negócios compradores, eu prefiro proprietário. E porquê? Pá, pô, pá. Explica, fala lá aqui à malta Não, porquê. não, eu posso falar abertamente. Eu vou usar o termo, eu não É tenho que podemos ter aqui pessoas que estão a habilidade. iniciar e não é? E se calhar vai ajudar. Não. Pá, o que eu diria é que eu não tenho habilidade para trabalhar muito comprador, porque no sentido de que, pá, eu às vezes tenho alguma dificuldade, como já me aconteceu algumas vezes. Pá, é claro que não é a regra, são exceções, mas aconteceu muitas vezes que a pessoa diz, olha, eu quero uma casa com um terraço, com X, pá, e você vai ver, pá, e pesquisas tudo direitinho. E você de repente viras e estás à procura de casa e encontras uma casa e vai no que o cliente pediu, cheque, 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 cheque. Diz o cliente assim: olha, tem essa casa para ver, vamos lá ver. A casa tem tudo que você quer. E o cliente chega lá, adora e depois diz assim: pá, Éder, gostei muito da casa. Pá, vamos ver mais, vamos ver mais uma ou duas para eu ter a certeza. E depois a gente vai, seleciona mais duas para ir ver, vai ver, e depois o cliente, não, é mesmo aquela que tínhamos visto. E depois você vai ver, e aquela já vendeu, e depois você está fazendo visita com o cliente, e o cliente já não se esquece aquela que ele tinha gostado, que tinha tudo que ele queria, e ele perdeu, e depois fica bloqueado com aquela, porque você está fazendo visita na casa, e ele diz, mas a outra é melhor, a outra era melhor. Epá, e eu então digamos, tenha pouca paciência para isso. Olha, mas é engraçado mencionares isso, porque isso acontece, não é? Que os compradores, ou seja, quando alguém está à procura de uma casa para comprar, não é? Encontra uma casa que tem tudo o que eles querem, que procuram, que gostam, mas que está um bocadinho acima
das expectativas, daquilo que é real, não é? Daquilo que podem realmente adquirir, só depois ficam com essa expectativa atravessada, não é? Ficam presos a essa expectativa. E depois já não vão encontrar nada que vá de encontro a isso. Fica ali preso. Isso acontece, não acontece? Olha, uma das coisas que nós aprendemos na era, e eu aprendi com o Carlos, pronto, e depois percebi que isso era um bocadinho metodologia da era, era fazermos sempre as visitas ao imóvel em bloco. Então a gente dividia o bloco pelos que eles categorizavam pelo CBA, que era basicamente um imóvel dentro do que o cliente queria, um que não tinha nada a ver e um muito superior, que tinha tudo que ele queria, mas muito superior do que ele poderia pagar. É, e depois fazíamos a visita e o cliente gostava daquilo que era o mais caro, né? A gente dizia, pois, mas aquele você não consegue. Por isso, pá, tem que escolher ali um entre os dois ali. E o cliente, como é óbvio, optava pelo que a gente achava que estava mais dentro do que ele queria. E eu vendi muitos imóveis assim, através desse bloco. Mas é É, interessante mencionar isso, porque, ou seja, porque eu tenho falado isso também nos outros episódios, tenho feito na parte imobiliária, claro, que é um consultor imobiliário, portanto, nós na nossa atividade, nós somos prestadores de serviço em várias frentes, não é? E sobretudo fazer ver aos clientes aquilo que eles podem e não aquilo que eles querem, não é? Porque há grandes verdade. diferenças. Eu também gostava de ter, sei lá, uma penthouse ali na Expo, não é? Com vista Rio, com tudo. Só que, Ah, infelizmente, ainda não é possível. mas Uh, vais poder, vais poder. bem, vamos trabalhar para isso, não é? Vamos acreditar E, que sim. e vou ser eu a te vender. E tu é que vais vender a penthouse? Então, olha, já temos aqui um acordo feito. Olha, este acordo vai ficar registado para a história, que vai estar em todos os canais. E eu vou Uh, cobrar. e vais cobrar. Mas sim, eu percebo. Ou seja, por tu ao trabalhares, portanto, teres uma carteira de proprietários, tu acabas por gerir a tua atividade, o teu negócio de outra forma, não é? Não, Tu ô, geres. Paulo, e é assim, eu, pelo menos dos clientes que vou tendo, normalmente um cliente, quando ele está a vender, ele também vai comprar. Então, o que que eu faço? Eu normalmente prefiro focar no que é o que o meu cliente quer, o cliente que já me confiou o imóvel dele, para tentar encontrar alguma coisa para ele. Por exemplo, o cliente agora me entregou uma moradia que está para ir para entrar. Aqui fui fazer fotos hoje e ele disse-me assim: é pá, Ed, o que eu quero uma moradia menor em X lugar, em tal lugar. E eu o que que faço? Vou lá para aquela zona onde ele disse que queria fazer, onde ele queria a moradia, e vou fazer o trabalho de procura ali dentro do que ele quer. Ou seja, que é para eu poder ter a oportunidade de, quando vender a casa a ele, vender uma solução que ele quer. Normalmente, os clientes compradores que eu acompanho são os meus próprios clientes vendedores. E eu normalmente trabalho para eles. Pá, eu tenho, por exemplo, uma cliente minha que está vendendo nos Olivais que quer um apartamento na Amadora na Venteira. É onde eu vou trabalhar, é onde eu vou lá distribuir, onde eu vou lá falar. Quando encontro o apartamento que ela quer, digo: olha, fulana, pá, encontrei o apartamento lá, tal, como você quer, vamos lá ver. Ok, vamos lá ver. Pá, sim, Éder, é isso mesmo, vamos avançar. Pá, e aí o negócio faz. E, e isso, Agora, e isso acaba por facilitar também o processo, não é? Entre a compra e a venda, ou seja, porque acabas por estar a lidar com o mesmo cliente, não é? Não é, tens se calhar dois clientes para o mesmo processo, é o mesmo cliente, mas que precisa de duas soluções, que é vender a casa que tem, atual, e comprar a próxima para onde quer ir. E Paulinho, isso, porque depois também tem outra coisa, que é o que eu digo sempre, e é uma questão aqui que eu vejo. E a gente, é para todo mundo que está no imobiliário sabe disso. O cliente comprador, por assim dito, ele compra com quem tem a casa. Ou seja, se você não tiver a casa, você está a depender da boa vontade de muitos colegas que queiram partilhar ou não. Opa, e eu vou te ser muito sério, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, tá bajular um colega para ele me dar uma oportunidade de eu mostrar a casa à minha cliente. Epá, mas também, pronto, para os colegas que querem ver os meus imóveis,
Pá, eu facilito sempre, meu. Eu digo, outro dia eu tava tendo essa conversa com o sacana do Fialho aí, que, pá, eu quero é despachar as casas, meu. Quero é vender. Não interessa se é com um colega da própria Century, se é da Remax eu gosto. Da Remax eu gosto mais agora. Eu tô brincando, mas eu já. Não vamos entrar por aí. Mas, Temos. mas, mas eu já partilhava, aí partilho, meu. Não tem problema nenhum em partilhar, seja com quem for, meu. É, pá, mesmo pessoas às vezes contactam pessoas, eu sou freelancer, mas tens uma licença a mim? Tem, então vamos embora. É, por outro lado, quando você está acompanhar o comprador, você está muito depender da boa vontade dos colegas, pá, e às vezes, pá, um gajo apanha com cada um que. Sim, porque ou seja, a base desta atividade é precisamente a satisfação dos clientes, não é? E qual é a satisfação dos clientes? É vender os imóveis o quanto antes, não é? Dentro, portanto, dos valores que à partida são possíveis vender. Eu percebo que, lá está, pronto, a malta, depois vamos entrar aqui por campos que nós já sabemos, que é os plenos, etc., e as comissões, mas, obviamente, eu também tenho a mesma linha de pensamento, não é? Que é compromisso é com os clientes. Claro que, vamos lá ver, ninguém trabalha para aquecer, não é? E o dinheiro é importante porque também é o que nos traz comida na mesa, não é? Qualidade de vida, é Claro. óbvio, mas temos que ser profissionais, não é? E prestar o melhor serviço possível aos clientes. Ou seja, continuando aqui este pequeno tópico, que tu atualmente, portanto, temos falado aqui muito da Era, do teu trajeto, começaste na Era, eu não comecei na Era, portanto, eu sempre ouvi dizer que a Era é uma boa escola, eu já trabalhei na Remax, que a minha carreira começou na Remax, e eu trabalhei com diretores comerciais, Ainda te conheci. foi onde a gente se conheceu, exatamente, tivemos quase a trabalhar juntos, mas a vida é assim mesmo, e eu quase que te converti. Eu já trabalhei com diretores comerciais ex-era, portanto, que depois transitaram para a Remax, muito brutais. Como é que foi depois esta tua transição da era para a Century? Principalmente a Nações, né? Que é um grupo também grande da Century 21. Como é que foi essa transição? Aliás, porquê é que surge essa transição? Se é que podes falar sobre isso. Não, não, posso falar, ô Paulo, posso falar à vontade. Como você sabe, você foi um dos gajos que me chatearam muito durante o período que eu tive na Era. E atenção, muito respeito ao chatearam, porque eu vou lhe dizer muito sério, ainda hoje eu recebo muitas chamadas de recrutadores das diversas marcas e eu procuro. É claro que, muita atenção que eu vou dizer, vocês são chatos pra caralho Olha, e sabes o que é que, ligam. Calma, sabes o que é que eu calma, costumo dizer? Sabes o que é que eu costumo dizer? Os recrutadores estão para os consultores como os consultores estão para os proprietários. Era o que eu ia te dizer, era precisamente o que eu ia te dizer. Vocês são chatos pra caralho, mas eu depois me ponho no vosso lugar. Porque o que vocês nos chateiam, entre aspas, é o que a gente chateia os clientes. Por isso, eu tenho sempre que me liga uma pessoa de recrutamento, eu tenho o máximo respeito e a máxima amabilidade para lidar com a pessoa. Apesar de eu estar sempre tá satisfeito e eu estando satisfeito não mudo, como você já me ligou muitas vezes quando eu lá estava, e eu é o que eu digo às pessoas, pá, enquanto estou bem não mudo, mas eu prometo às pessoas que quando eu for pensar em sair, vou falar com aquelas pessoas que nós mantivemos contatos, como optei sair por ela, falei com você, falei com outras pessoas, isso tudo para dizer o quê? É, eu, na era, estava começando a ficar insatisfeito com algumas coisas que estava vendo, que não estava me agradando. E posso falar abertamente, não, isso não é Não é segredo preciso nenhum. entrar em pormenores, atenção. Não, 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 não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, eu na era reparei que, enquanto lá tive, há um ditado que diz que o bom filho sempre volta para a casa do pai. E eu, durante o tempo que tive na era, eu só vi pessoas a sair, os filhos nunca voltaram. E aquilo sempre me despertou alguma curiosidade. Eu pensei, por que essas pessoas só saem, não voltam? Pá, porque o que acontece? Uma coisa que eu acho que a Era faz muito bem, e aqui não é crítica, e atenção, se tiver algum consultor da Era ouvindo, não é uma crítica, não, porque eu venci isso, mas é uma coisa que a Era faz muito bem, que a Era cria um microclima para a equipe.
E você vive ali muito um bocadinho naquela bolha do que a era e do que é os seus colegas de loja e do que são colegas de outra era. Por isso que muitas vezes eu falo com muitas pessoas de recrutamento, pá, que fui mantendo contato, e o pessoal diz que tirar consultores da era é difícil. E eu compreendo porque o pessoal cria, aquilo cria-se um microclima e você vai ficando. E eu depois comecei a ver que o pessoal saía, não voltava. Comecei a fazer contas, porque vocês depois, recrutadores ligando, então, mas você já pensou que podia ganhar mais? Então, já fizeste as contas. Pá, e quando você está 100% satisfeito, você não quer fazer contas. Só quando hum, você começa a fazer contas. E aí eu comecei a ver, fazer contas, epá, pera lá, se calhar. Aí depois fui vendo outras coisas que não me agradou e eu pensei, pronto, pá, vou sair mesmo. Tinha lá, tá, pessoas minhas conhecidas que estavam no grupo Nações, epá, e falavam muito bem daquilo. E eu, quando saí da era, reuni-me consigo, reuni com outras pessoas que eu tinha prometido que quando pensasse em sair, reuniria. Epá, a minha palavra é uma escritura, né? O que eu falo é e acabou. É, e fui ouvir as pessoas, pá, só que sempre o facto de eu ter pessoas conhecidas no Grupo Nações e me vender maravilhas daquilo, pá, eu tinha confiança de que, pá, ali é certo. Nos outros lados, pá, não sei se é bem assim, mas ali eu tenho a garantia dessa pessoa. Aí, se não fosse aquilo que ela estava me vender, eu depois tinha autonomia para lhe cobrar, dizendo, então, me vendeste uma coisa, chega aqui e não é. E a verdade, meu, quando eu cheguei lá, fiquei maravilhado com aquilo. Pá, não, pá, não vou falar muito Já, mais, já, que é já para vamos não, falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Eu tenho aqui uma mas curiosidade. maravilhado. Eu tenho aqui uma curiosidade que é. hum, Lá está, porque portanto, há 4 anos no mercado, não é? Como tu sabes, e já conheço um bocadinho disto, não é? Portanto, eu já cheguei à conclusão há algum tempo, não é? Que, enfim, normalmente as pessoas não mudam, ou seja, na lista de razões pela qual os profissionais mudam, da marca, não é? Ou da agência, raramente está como no topo da lista a razão monetária, não é? Do comissionamento. Não sei se foi o teu Sim, caso também, não é? Porque, pronto, apesar de haver marcas, lá está, que as comissões são mais altas, tu pegaste em pontos importantes, que é, quando tu estás inserido numa cultura em que tu estás bem dentro dessa cultura, né, empresarial, uh, lá está, tu não vais fazer contas financeiras, não é? não, não Se faz, estás não bem. faz, não faz, porque eu nunca fiz. E porquê é que achas Fiz quando que comecei a querer sair. E porquê é que achas que, ou seja, eu tenho que fazer esta pergunta, claro. Porquê é que achas que, apesar de o sistema de comissionamento ser inferior ao restante mercado, porquê é que achas que as pessoas, portanto, não colocam isso em primeira, no topo da lista como prioridade para uma qualidade de vida melhor? Se é que me faço entender nesta questão. Percebi, sim, e eu vou te responder. O que acontece? É, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Pá, e atenção, epá, não estou a falar mesmo. Tem Cada tudo a um, ver cada com o qual. microclima, com o microclima que se cria. Porque é mais ou menos como um passarinho no ninho. Estás a ver? Aquilo está confortável para ele, ele vai lá ficando. Pá, você vai fazendo os negócios, vai dando para você ganhar o seu dinheirinho e você está satisfeito, você ouve por outro lado. Ah, mas se você vir, você vai ganhar mais. E fica sempre aquela desconfiança, só que depois, do outro lado, você tem, no meu caso, é o meu diretor, que é o, pá, que para mim é o Carlos Esteves, não há problema nenhum. Gosto dele pra caralho. Tem uma marisqueira em Santarém, que chama-se o Chapa 7. Vou aproveitar para fazer publicidade a ele. Patrocínio no podcast Mindset Talks. Chapa 7, é isso? Chapa 7 Santarém, a marisqueira. Não, opa, e é um gajo impecável e ele sempre me dizia, pá, olha, não vais, porque, pá, aquilo lá fora é diferente, pá, porque eu entendo que ele gostava de mim, pá, e que me queria ter ali ao pé dele, pá, e as coisas são como são, e você vai ficando. Só que o que acontece? Eu, depois de ter saído da era, falei com muitas pessoas, mal ou bem, fica já registrado aqui que algumas das pessoas da loja
que eu saíram, não foi outras pessoas que ensinou que elas saíssem, foi eu próprio que convidei elas. É, Ok. não, não, Revelação. Revelação. não tem problema. Sim, foi eu que convidei algumas pessoas que saíram a sair. E sabe qual é uma coisa que eu reparei? Porque eu, entretanto, falo com pessoas falava de outras eras e falo. E é uma questão que, Paulo, na era, pelo menos na nossa, funcionava muito assim, que é você arranja um cliente comprador, vai ver uma casa, o cliente gostou da casa, faz uma proposta. A gente passava, a partir do momento que aquilo gera uma proposta, nós passávamos para o nosso diretor comercial, que era uma máquina do caraças, fechava todas, estás a ver? Que depois de fechar, passava para o departamento processual, que tratava do processo e ia na escritura. Ou seja, onde é que você entrava? Você entrava aqui na parte de pegar o cliente, qualificar o cliente e ir para a visita. A partir dali, todo o processo era gerido pelo diretor comercial, pelo departamento processual. Isso faz com que? Faz com que você crie alguma impotência. Porque quando você vai sair, você pensa: epa, será que eu sei fazer as coisas? Lá do outro lado disseram que, epá, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ir para as escrituras. Epá, que o pessoal dizia, epá, lá fora, atenção, que você é que tem que fazer tudo. Epá, e você ficava pensando, será que eu sou capaz de fazer ou não? E eu posso dizer que grande parte das pessoas que eu conheci que saíram da era, quando saíram com essa impotência, que é, será que eu sei fazer as coisas? Muitas pessoas que ainda lá estão hoje, que eu falo, pessoas dizem, pá, Ed, eu tenho medo de sair, epá, e depois não saber fazer as coisas. Pá, Paulo, quando a gente sabe que todas as empresas têm os departamento processual que ajuda, a gente sabe que a nível de processo, há processo mais difícil que o outro, mas tudo faz. E a questão aqui da era é que eu acho que os consultores ficam um bocado na cena do será que se eu sair eu vou conseguir fazer as coisas por mim próprio? Mas Eu digo isso por muitos que conheci que saiu. é compreensível, não é? Porque se tu fazes só Perfeitamente. parte da primeira metade do processo e depois não dás continuidade ao resto, é normal, falta depois esse conhecimento, não é? E é um receio que é válido. E eu já conheci outros colegas também que tinham trabalhado na era que pronto, também me deram muito esse feedback. Um, pá, mas é assim, é o modelo, não é? E obviamente quem tem ou seja, quem consegue arriscar em sair e realmente procurar aqui outras opções, depois acaba por desbloquear as capacidades que já lá estão. Só falta é depois aprimorar, não é? E dar andamento a isso. Porque, vamos lá ver. Eu acredito que quem faça parte da primeira parte do processo repete esses processos tantas vezes que depois já começa a ganhar aquele calo para fazer o resto. É só preciso dar essa oportunidade, não é? É preciso crescer. É estar no sítio certo para crescer. Sim, é verdade. Como eu costumo dizer. E como é que foi essa tua transição então para as nações, para 121 nações? Como é que foi? Pá, então, quando eu saí para Nações, fui lá em entrevista, pá, com o meu broker, que é o José Pedro Pina, pá, de quem, pá, é espetacular, pá, impecável mesmo. Sentou ele comigo para falar comigo, apresentou umas condições, apresentou a minha estrutura, pá, e eu fiquei, pá, maravilhado, muito sinceramente, com o que eles tinham montado. É claro que eu vinha de uma coisa menor, por assim dizer. Eu posso dizer que a loja que eu saí tinham 15 ou 20 consultores. Pá, e depois entrei num TGV em alta velocidade, né? Aquilo, e depois você vai vendo, pá, e você depois percebe onde é que você está inserido, pá, e você fica. Ficaste ansioso? Pá, eu fiquei um bocado, lá tá, eu tinha um bocado, apesar de já ter feito muitas vendas, ter feito, pá, dezenas e dezenas e dezenas de negócios, e eu próprio fui uma das pessoas que saí com essa insegurança a pensar, pá, será que eu vou saber fazer as coisas? Será que eu vou dar conta? Pá, então tinha um bocado essa questão, né? Vinha referenciado por uma pessoa minha que lá estava, conhecida, que estava lá
pá, que eu também não queria deixar ficar mal, então saí aqui um bocadinho com uma pressão adicional. Pá, só que depois chego lá, pá, aquilo tem uma estrutura brutal. Pá, já fiz negócios ali que eu tenho consciência que se tivesse, se calhar, numa outra, nem vou dizer outra marca, vou dizer outra loja, que eventualmente não conseguiria fazer, e ali fiz. É, um apoio extraordinário, pá, não. E Pá, sentiste, e sentiste aquela evolução que estávamos a falar há bocado de, não é? Se fazeres parte só da primeira parte do processo, sentiste evolução depois para o resto? não, ô Paulo, uma evolução brutal. E você depois percebe que você é capaz. Eu, quando saí o meu primeiro negócio, foi para fazer, era em direito de superfície. E depois a gente diz, esse imóvel está em direito de superfície. Eu, direito de quê? De superfície. Então, mais em termos práticos, isso, o que, que é isso, direito de superfície? E lá o pessoal com paciência pode. O direito de superfície é um imóvel que é construído sobre um terreno que é cedido pela Câmara, não sei, e eu. E como é que eu faço? Epá, explicar, ou seja, instruíram-me uma coisa que era nova para mim, disseram, epá, faz assim, 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 assado, assim, pá, e vai correr tudo certinho. Pá, e eu fiz e correu lindamente. Pá, entretanto, já tive outros que resolvi eu, porque já trazia bagagem desse. Pá, e Ou estou seja, muito satisfeito com mim. deste o salto, não é? Portanto, Não, não, é, completamente, completamente, e completamente. isto se calhar pode servir de exemplo para qualquer colega que esteja numa estrutura em que esteja limitado aqui a meio gás, não é? Que se tiver o espírito aventureiro de arriscar, tem que o fazer, não é? Se quiser dar o salto, Não, não, tem que o ó fazer. Paulo, eu digo, pá, o pessoal que saia, meu, mas saia para qualquer lado, estás a perceber? Saia, pá, para uma Remax, saiam para uma Centro, saiam para uma KW, pá, estejam à vontade, meu. Tipo, mete as caras e vai, meu. Se não der certo, ajusta-se, pá. Sim, o É, mercado é grande e há espaço, principalmente para quem já tem experiência, há espaço para essa malta, claro. E até na minha estrutura há espaço. Fazendo aqui o disclaimer, patrocínio, claro, deixo, não, pá, é deixo, o que eu deixo aqui digo, a meu. mensagem. Mas sim, mas isso é interessante, atenção, porque lá está. Eu próprio também já conheci outros colegas que felizmente também tenho formado aqui algumas amizades ao longo deste tempo que queixam-se um bocadinho, que se queixavam, não é? E alguns ainda se queixam dessa questão, não é? Que é, pronto, estão ali a meio gás, não é? Que falta-lhes acompanhamento, falta-lhes formação. Olha, nem é por acaso que eu ainda, na sexta-feira, estive a beber café com uma colega do mercado, não vou dizer quem, nem qual é a agência, não vou fazer isso, precisamente porque ela estava-se a queixar precisamente dessas dores, que é, não tem acompanhamento, não tem formação, e anda aqui um bocadinho às cegas. Pronto, ela precisa, eu já lhe dei o meu parecer, não é do meu lado, e o que ela precisa é precisamente disso, é do sítio que lhe faça crescer e que lhe dê essa ajuda, que lhe dê esse apoio. Porque eu comecei esta carreira como consultor imobiliário, apesar de não ter sido muito tempo, no entanto, eu tenho perfeita consciência que tudo aquilo que tu falaste pá, faz sentido, não é? Porque nós precisamos de ter a bagagem, a estrutura certa para ganharmos a bagagem certa, não é? Para depois podermos voar sozinhos, porque senão, se ficas. Isto é como teres um filho, vá, e deixar sempre ele preso ali na mesma idade, não é? Então, ou seja, ficas, quer dizer, se ele dá-lhe educação sempre com 10 anos de idade, então ele fica 10 anos, com 10 anos sempre a vida inteira, percebes? É um bocado por aí. Temos Não, é que, verdade, a ô malta tem que Paulo. evoluir. Pá, o pessoal tem medo, o pessoal tem muito medo de sair, às vezes, e não dá certo. Pá, eu compreendo, porque eu, de certo modo, também tive, também quando tive que sair da era, também tive esse receio de pá, ir do outro lado, e como é que não é. Pá, e um bocadinho o que nós falamos aí do teu podcast e uma frase feita que a gente diz que é: o primeiro passo não nos leva onde a gente quer, mas tira da onde a gente está. E eu acho que é muito isso, meu. Dar o primeiro passo, pá, quer experimentar, sai, vai experimentar, meu. Se não der certo, eu tenho certeza que se você quiser voltar e sair bem, se você quiser voltar, o teu diretor comercial, o teu broker, vai te receber com um sorriso na cara, pá, de todo tamanho, meu. Não. Claro, as pessoas têm que arriscar. Eu costumo dizer que é preciso pagar o preço para atingir o sucesso. E temos de estar dispostos a isso e temos que arriscar, porque se não arriscarmos, as coisas não vão acontecer. Olha, e pegando nisso que acabaste de dizer, outra questão que eu te quero fazer, que também me colocaram nos stories do Instagram, que é
E esta sim é muito específica, deve ter sido feita, portanto, por alguém, um camarada brasileiro, ok? Como é que é ser, portanto, brasileiro e ser corretor de imóveis, aplicando aqui o vocabulário do Brasil, corretor de imóveis em Portugal? Ou seja, sentiste barreiras por causa de seres brasileiro? Não sentiste? Como é que tu sentiste esse... Paulo, eu responder essa, eu vou responder aqui de uma forma mais complexa, porque eu entendo um bocadinho também o que ele possa estar querer perguntar e não perguntar diretamente. É, Sim. eu, como eu te disse, estou em Portugal há 17 anos e eu em si, próprio, eu, Éder, não posso nunca ter reclamar de que tenha sido vítima de qualquer tipo de preconceito cá em Portugal. Boa. Não, eu, Éder, não posso reclamar disso. Até porque, Posso dizer que eu nunca presenciei. Nunca digo que, não digo que não existe, pá, eu nunca presenciei. O que ele às vezes pode tá querer saber e não perguntar diretamente é se por ser brasileiro o pessoal português confia mais casas para eu vender. Pá, pelo menos é o que eu acho que ele possa ter querer perguntar de forma, pá, sim, se calhar aquele receio, não é? Porque, pronto, nós percebemos, não é? Mas atenção, isso é uma falácia, porque há muitas, há muitas sim, referências portuguesas no mercado imobiliário que são brasileiras. uma das Uh, nossas melhores consultoras é a Rosa Rodrigues, a brasileira. Pronto, E nada a tem a Rosa é ver. uma máquina. Pá. Exatamente. É assim, isto é um tópico um bocado sensível, não é? Porque vamos lá ver, discriminação existe em qualquer parte do mundo, não é? Eu próprio, por exemplo, já fui emigrante em Inglaterra quando tinha 18. Olha, tu com 18 vieste para Portugal, não foi? Eu Sim. com 18 fui para Inglaterra, estive lá 3 anos. E na altura, isto foi em 2000 e, não me quero enganar, 2011, acho eu, já não me lembro. Acho que foi em 2011. Olha, estavas tu a vir, estava eu a ir. Já viste? Engraçado. E Não, em 2011 já cá estava há um bom bocado, pá. tu já cá estavas, pronto. Eu Já cá acho que foi em estava. 2011. Eu acho que sim, não me quero enganar, mas não interessa. Bem, e isto para dizer o Dependendo da quê? hora, estava batendo porta. Exatamente. E lá, eu também vi muita discriminação contra portanto, os portugueses. Portanto, atenção, discriminação há em todo lado. Mas sim, eu também consigo perceber aqui a pergunta do colega. Até porque ele, não sei, eu depois tenho que ir perceber, pode ser recém-chegado, não sei, pode estar aqui curioso Sim. com a atividade e ter receio da exposição, não é? E de se calhar ser confrontado com situações menos próprias. Mas isso, pronto. Temos de ter estômago forte, não é? E pronto. Pá, É, o que eu posso dizer ao Paulo, o que eu posso dizer ele, se tiver pensar, se for o caso, pensar em ser consultor imobiliário, pá, mete a cara só, vai só. é começar. É começar e Vai só. fazer. Sim, e depois logo vê se der certo ou não der certo. Pá, eu se tiver algum cliente que por alguma razão não me entregou o imóvel por eu ser brasileiro, é duas coisas. Primeiro, quem perdeu foi ele, não fui eu. E a segunda coisa é que ele disfarçou muito bem ao ponto de eu não perceber. Ok, sim. Isso tudo para dizer que se houve algum que não me entregou por eu ser brasileiro, pá, vou-te ser muito sério que eu não dei por isso. Sim, isto, Pá, pronto. Eu percebo porque é que o colega pode ter feito esta pergunta, mas lá está, hoje em dia, e fica aqui, lá está, o recado, se é que serve este conselho para toda a gente, até porque assim, quem fala em colegas brasileiros, fala em colegas russos, ucranianos, alemães, pelo menos em Lisboa, daquilo que eu já vi, no país inteiro, mas em Lisboa em concreto, há de várias nacionalidades consultores com sucesso. Portanto, isso não quer dizer a nacionalidade não quer dizer nada, absolutamente nada. Tem a ver é confiança, profissionalismo, sobretudo esses dois pontos que os clientes acabam por ter aqui com os consultores. Temos aqui o nosso amigo Tiago Fialho, hoje está em grande, está aqui, já, está aqui a dizer que só confiam casas a 5 horas a pé da praia. Não é, doutor Éder? não, essa é uma casa que até é dos Olivais. Ela Pronto. está precisamente a 5 horas e 11 minutos a pé da praia de Carcavelos, da Pastorinha, mais Olha, precisamente. já é uma boa prova de corrida e de volta. Olivais conheço muito bem, eu cresci ali perto. Olha, e diz-me uma coisa:
tu, portanto, há 17 anos em Portugal. Portanto, tu já és tanto português como de brasileiro, no fundo, não é? Daqui a pouco Um, sou com mais português. mais Mais uns português. anitos e já sou mais português. Diz-me uma coisa, tu encontraste aquilo que estavas à procura quando vieste para cá? Ô Paulo, então o que eu disse? Eu só vim mesmo porque minha avó faleceu, pá, porque eu estava muito feliz no Brasil, estava muito bem. Eu, ao contrário de muitas pessoas que saíram do Brasil para cá, eu posso dizer que não vim à procura de uma vida melhor. Talvez tenha sido das poucas pessoas que não veio a Portugal à espera de ficar rico. Embora meus amigos lá pensam que eu tô rico, hein? Os meus amigos brasileiros acham que eu tô rico. E eu também não desminto que se eles estão me promover, eu também não vou diminuir, né? Se eles pensam que eu sou rico, deixa eles pensar, pá, e mantemos assim. É, mas eu só vim mesmo porque minha avó faleceu, pá, e como meu pai e minha mãe estavam aqui, pá, para mim não fazia sentido estar lá. Então vim para estar perto deles. É, Sim, por isso, tens as ligações cá, pronto, e acabaste por cá ficar. Eh, sim. e, bem, pronto, infelizmente aquilo também do Brasil não está, se bem que o Espírito Santo é um bocado diferente, não é? Do Rio de Janeiro, tem mais segurança ou não? Não, é pá, o Espírito Santo é mais tranquilo. É assim, a minha cidade também é pequena. A minha cidade pequena, pronto, quando a gente fala em Portugal, pequena, o pequeno é grande. A Exato. minha cidade tem 200, quando eu saí de lá tinha 240 mil habitantes. Eu não considero que seja uma coisa muito grande. Pá, e é uma cidade tranquila, meu. Normalmente na minha cidade, para você ter uma ideia, o máximo que morria era um por dia. Porque normalmente o outro eles deixavam amarrado para matar no outro dia. Ok, É, ok. não, sacanagem. Não havia muita. Eu posso te dizer que nunca fui assaltado, nunca presenciei nenhum homicídio. Pá, olha, dia 24 de março, sim, tá, vou olhar aqui para minha namorada para confirmar. Dia 24 de março viajo para lá, vou lá, tá 17 anos depois, vou voltar lá. Vais lá de férias. Vou lá, 20 dias, sim, Boa. Nós, levar minha namorada para conhecer. boa. A tua namorada é portuguesa. É portuguesa, sim. Boa. E também trabalhas no mercado imobiliário. Sim, minha namorada sim, também trabalha na parte processual, só que ela é mais coisinha de luxo, Oh, ok. é mais no segmento dos milionários. Ok. Não vamos falar sobre isso para já. Quem sabe Não, não, eu também não quero no promover, não episódio. quero promover a imobiliária Ok. dela, não. O imobiliário dela, não. Olha, mas bem, agora desvirtuámos aqui um bocadinho, mas isto faz parte. Sim. Olha, aproveitando aqui outra questão que também me colocaram nos stories, portanto, do Instagram, e se calhar, atendendo aqui à experiência toda que tu já tens, não é? De uma área comercial altamente dinâmica, não é? Portanto, desde a churrascaria até telecomunicações, não Uhum. é? Fitness set, é tudo área comercial. Um, que conselhos, se isto estiver depois alguém a ouvir, claro, que tenha aqui a vontade de iniciar aqui a carreira de consultor imobiliário, que conselhos é que dás a quem está a pensar em começar esta atividade? Pronto, então é assim, o primeiro conselho que eu dou para quem está a pensar é comece. O primeiro, se está a pensar, comece. Tá, e depois a gente perceber que no mercado imobiliário a gente pode ter retorno, só que eu costumo dizer que a área comercial, seja do imobiliário, é a área mais justa que tem, porque você ganha pelo que você faz. Ou seja, se você vai atrás, se mexe, vai e faz, você ganha. Se você não faz, não tem resultado. Pode ter um ou outro, pode um cliente ligar para um flyer seu que pá, distribui já muitos flyers e ainda distribui volta e meia para falar com as pessoas, mas o retorno de pessoas que liga do flyer, bola, um perdido de vez em quando. É, mas começar, é perceber que o resultado que ela vai ter só depende do trabalho que ela fizer. Muito importante perceber que o mercado imobiliário não é um mercado de vendas de imóveis, é um mercado de pessoas.
como qualquer outra área, só que eu acho que o imobiliário ainda mais, ou seja, o foco é cada vez mais na pessoa. E é isso que eu digo para quem inicia. Foco na pessoa, mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente está a distribuir flyer na rua, estamos a falar, dono de um comércio, tem casa para vender? Não tem. Epá, despende-se ali mais 10 minutinhos, dá conversa a ele, epá, deixa um cartão, epá, lembra-se de mim, epá, essa relação interpessoal, ou seja, foco na pessoa, epá, e do resto, procure uma estrutura onde as pessoas, mais do que tudo, te receba bem, que isso também você percebe logo quando você chega. É, entre em projetos que estejam comprometidos, projetos que estejam a iniciar e que as pessoas tenham perspectiva de evoluir. Também é bom você se meter numa. Às vezes você se mete numa coisa grande, onde ninguém vai te conhecer e você vai ser só mais um. Às vezes mais vale você procurar uma estrutura boa e pequena, que é para você ir desenvolvendo junto com ela. No fundo é isso, meu. Mas o conselho maior que eu posso deixar mesmo para quem está pensando em começar começa. E não há Depois melhor logo se conselho, vê. exatamente, não há melhor conselho. Sim. E diz-me uma coisa, porque eu também, lá está, na minha atividade, como tu sabes e muita gente sabe, que é recrutar talento para o mercado imobiliário, eu volto e meia também me aparecem pessoas que vêm focadas 100% apenas no dinheiro. Não está errado, não é? Já falámos sobre isso, o dinheiro é importante sim, não está errado, mas pegando nisto que tu disseste, que isto, afinal de contas, é um mercado de pessoas, é uma atividade de pessoas. Imagina que alguém está aqui a ver isto e depois a ouvir e está focado apenas nas comissões que vai ganhar. O que é que tu aconselharias a essa pessoa que está focada só nisso? Tens algum Não conselho que entre. pudesses dar? Não entre. Não entre. E porquê? Não entre por uma simples razão. O dinheiro, tendencialmente, ele tem tendência a fugir da gente. Tanto é que você, quando recebe uma boa comissão, se for preciso, você vai lá e gasta uma boa parte do seu dinheiro em porcarias que você não precisa. Ou seja, tendencialmente o dinheiro tem tendência a fugir da gente. E quanto mais a gente procura ele, mais ele foge. Então, se as pessoas entrar propriamente focada em só no dinheiro, eu acho que vai ser. Pode vir ganhar dinheiro, é claro, nada é exato, né? Não é uma fórmula exata, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Por quê? Porque a pessoa depois fica tão focada em ganhar dinheiro e depois passa o tempo e começa a não ganhar dinheiro. E depois vê, porque no mercado você não ganha, mas ele sai. Você pode não ganhar, mas ele vai sair. Porque tu precisas comer fora, tu precisas pagar o gasóleo, tu precisas. Ou seja, ele sair, é certo que vai sair. E se você entra para ganhar dinheiro e não ganha ele logo no primeiro mês, no segundo mês, você começa a bater um desespero e você vai entrar e depois você vai ver que você entrou numa coisa para ganhar dinheiro e só perdeu. Ou seja, Pá, eu não acho que se o foco for mesmo dinheiro, experimente tráfico de drogas, alguma coisa assim. atenção, disclaimer, disclaimer, porque isto fica gravado, disclaimer, nada destas observações é para ser levado à regra, ok? Yeah. Isto tenham atenção que tem teor cómico também, ok? Não, mas brincadeiras à parte, sim, eu Yeah. concordo plenamente com o que tu dizes e atenção, eu partilho muito disso e muita gente que leva esta atividade a sério partilha muito disso, que é muito aquela questão do agregar valor aos clientes, não é? Ou seja, ou seja, vir com o foco de construir algo, vamos dizer assim, não é? Construir uma carreira, não é? Construir um sonho, portanto lá está, ajudar clientes, que o dinheiro vai ser a consequência de tudo, não é? O dinheiro é a consequência de tudo. Verdade. Porque lá está, estamos a falar de imobiliário, mas por exemplo, falando aqui por exemplo a parte do marketing digital que está muito em voga agora também, não é? Já há algum tempo, não é só agora, já há algum tempo. Alguém que se dedica ao marketing digital, por exemplo, se tiver focado também só do dinheiro, vai ter o mesmo problema, porque o marketing digital precisas de angariar clientes para ter trabalho e para ter remuneração, portanto vai dar a base é quase idêntica. E quem diz em marketing digital também fala, por exemplo, sei lá, se quiseres abrir um restaurante ou sei lá, se quiseres abrir um ginásio, por exemplo, não é? Negócios. Tu tens que querer construir
ter o desejo de construir, não é? Porque se vais só focado no dinheiro, lá está, é como tu dizes, o dinheiro vai fugir, o dinheiro vai desaparecer e tu enfim, vais desistir daquilo que estás a fazer, não é? Porque estás só focado no dinheiro. Se o dinheiro não aparece, só sai, então abandonas o projeto, pronto. E o mercado imobiliário não é diferente. E pode mudar muitas vidas se nós estivermos, lá está, dispostos a pagar o preço. Que eu digo muitas vezes isso. Isto é uma frase, eu tenho que criar uma patente com esta frase, que é: temos de estar dispostos a pagar o preço. Olha, e falámos aí da tua companheira. Quero fazer aqui uma pergunta, porque eu sei que o mercado imobiliário ela veio. não, não é muito simples, repara. Eu O sei que você mercado, ia fazer aquela pergunta básica de quando eu digo, então, e filhos, é para quando? não, não, não ia perguntar isso, não, Não, não. pronto, Mas obrigado. se quiseres falar, Não, 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 não ia não, perguntar isso. Não, o que eu ia perguntar era como eu sei que nós sabemos todos que o mercado imobiliário é um mercado é altamente exigente, não é? Para quem trabalha nele, não é? É preciso muita resiliência, é preciso muita disciplina, sacrifício, lá está, e muitas vezes quem sofre um bocado com esse sacrifício é a nossa família, não é? Neste caso, a tua companheira, mas enfim, ela também trabalha no mercado imobiliário. Tu sentes apoio, portanto, da tua namorada na tua carreira, naquilo que tu queres atingir, naquilo que procuras? Tens esse apoio dela? não, tem. Eu ainda há pouco brincava com ela, eu costumo dizer que a minha namorada é a minha maior crítica, Pronto. porque Atenção que eu não quero normalmente. criar aqui Não, não, divórcios. não, não. Atenção, ela me apoia nas minhas coisas. Epá, e eu aqui não, ela está aqui do meu lado olhando para mim. Eu não tenho nada que me queixar mesmo a nível de apoio. Só que normalmente eu faço alguma coisa e mostro para ela primeiro. E ela costuma dizer, ih, tá medonho. E eu digo assim, pá, então vá, siga e ponho, estás a ver? Mas gosto de ouvir a opinião dela e ela me apoia. Quando é preciso apoiar, sei que posso contar com ela. Consideras Que é, importante esse apoio? não. Ô, Paulo, muito importante. Apesar dela também trabalhar na área, ela não é consultora. Ela trabalha mais na parte processual. Mas também lida com consultores, sabe o que é o nosso trabalho. Eu E o pergunto nosso isso trabalho é duro, meu. Nosso trabalho é duro. Que é exatamente. de quem é, eu costumo dizer que quem é consultor imobiliário, o trabalho é duro. Quem está como consultor imobiliário, pode não ser. Porque depois essa distinção, eu faço muito essa distinção. Que há pessoas que nesse momento estão no mercado imobiliário, que estão no imobiliário, mas elas vão sair. E depois há aquelas pessoas que são consultor imobiliário e que vão ficar. E que a coisa vai apertar e ela vai arranjar um jeito e vai dar a volta, epá, e vai ficar mais apertado, epá, e vai ter que trabalhar mais, e ele vai trabalhar mais e vai fazer mais. É, os que estão como consultor imobiliário são os que, quando a coisa apertar, vão sair. Por isso é que eu digo, o trabalho do consultor imobiliário, de consultor e não de quem está como consultor, o trabalho de consultor imobiliário é duro. É Eu, duro eu, porque eu costumo dizer, e eu falo isso muitas vezes, às vezes, mesmo com os meus clientes, que o nosso trabalho, quanto consultor imobiliário, eu costumo fazer uma analogia que alguns podem achar estúpida, mas eu acho que o nosso trabalho é tão importante quanto do médico anestesista. Porque se um médico anestesista te aplicar mal, ferra a vida toda. Um consultor imobiliário que pega um imóvel, que é um bem mais precioso, ou seja, é a base da família, assume aquela responsabilidade. Se fizer porcaria, também às vezes pode comprometer a relação da família inteira. Porque depois o imóvel não se vende e o marido começa a brigar com a esposa. Você que escolheu aquele consultor, eu não queria, eu queria o outro. Pá, ou seja, aquilo cria-se uma desavença na família. Pá, e às vezes, digo eu, pode causar separações. Clientes compradores, às vezes o consultor está acompanhando um cliente comprador. É, Paulo, eu já fiz isso muitas vezes, porque eu às vezes também testo os colegas que vêm fazer partilhas comigo. Pá, e atenção, eu, quanto consultor, eu preservo sempre o meu cliente. Se você tem o seu cliente comprador, vai fazer visita ao meu imóvel, primeira coisa que você precisa saber, eu estou do lado do meu cliente. Eu vou preservar o dele ao máximo. Você preserva o do teu. E está tudo certo, não há nada de errado com isso.
E eu vejo, às vezes, muitos colegas que já fiz partilhas em imóveis de colega, com colegas que vieram vender imóveis meus, que estão naquela, desculpa a expressão, tesão de fazer o negócio e meter o dinheirinho no bolso, que eu digo, olha, é assim, posso fazer a partilha contigo, mas isso não há cá cláusula de insuficiência. O seu cliente tem que meter os 10%, 15% de sinal, mas não há insuficiência. E ele sem pestanejar, tá bem, isso não é problema, não sei o quê, e o cliente mete lá o dinheirinho dele. E depois, se der merda, o cliente dele vai perder o sinal. O meu está dentro do direito de, se querer ficar com o valor, poder ficar. Só que aí depois aí é o que eu te digo. Às vezes você está com uma poupança de uma vida inteira de uma família que ela te confiou a ti e você está ali só pensando em ganhar seus 1.500, 2.000, 3.000 euritos, estás a ver? E não estás a preocupar que aquele dinheiro que a pessoa está metendo naquele negócio, se for preciso, ela poupou uma vida inteira. Como eu já peguei muitos clientes que fizeram, eu conheci as pessoas dizerem, Éder, estou nessa situação, estou para perder o sinal, o que pode ser feito? E depois você vai ver, o cliente assinou um contrato de promessa, não tem cláusula de insuficiência, ou seja, não tem nada que salvaguarde ele. Então eu digo um bocadinho isso. Eu tenho muita responsabilidade com o trabalho de consultor, Paula. E a minha namorada vê, eu às vezes, eu quando tenho alguma situação mais emergente, eu sofro muito, eu sofro muito. Pegaste em vários pontos importantes. E eu fiz aquela questão precisamente porque nós sabemos que esta é uma atividade, que há pessoas que querem fazer aqui uma transição para esta atividade, mas depois acabam por desistir porque não têm o apoio familiar em casa, não é? Isso infelizmente acontece. E eu fiz essa questão porque, lá está, quando nós, porque isto tem muito a ver quando nós queremos empreender, não é? E criarmos a nossa própria carreira dessa forma, neste caso, associados aqui ao mercado imobiliário, é muito importante termos o apoio familiar, quer dizer, é a nossa pilar, é a nossa base. E pegaste aqui também noutros pontos importantes, que já tem a ver com aquilo que falámos, que é, este é um negócio de pessoas. Tudo aquilo que falaste agora, efetivamente, os imóveis, a casa, não é? Se calhar é o maior ativo que uma família alguma vez poderá vir a ter, porque não é só a parte financeira, não é? É a parte emocional, é a parte psicológica, são as memórias que ali estão naquela casa, principalmente se for uma família, e são assuntos muito sensíveis. E nós temos que ter, estamos neste mercado, eu pelo menos penso desta forma, temos que ter aqui um jogo de cintura muito grande no sentido de defender, como tu disseste bem, os interesses dos nossos clientes, mas ao mesmo tempo fazer com que as coisas aconteçam para que os processos se desenrolem da melhor forma. Claro. Isto lá está, para quem pensa, e agora vou conectar isto pegando aqui no comentário que o Tiago Fialho fez quando falámos há bocado de quem pensa entrar neste mercado olhando apenas ao dinheiro, que ele fala aqui que se o dinheiro for o foco e se isso fizer com que fales com mais pessoas, batas mais portas e corres mais, que ele não acha mal. Tiago, claro, então, mas isso faz sentido, atenção, eu quando fiz aquele comentário, aquela observação, vai de encontro àquilo agora que o Éder também falou, que é o dinheiro não tem que ser problema, até pode ser um grande foco. A questão aqui é quando nós falamos, quando eu falo apenas em ganância pura, no sentido, eu vou trabalhar naquela atividade porque eu sei que ali vou ganhar muito mais. E se for preciso não vou fazer quase nada. E se calhar não vou ter responsabilidades, não é? E se calhar, pronto, não me vou exigir grandes coisas. Ou seja, o que eu quis dizer há bocado foi, efetivamente, quem entrar com esse foco também tem que ter a consciência que vai ter que trabalhar, que vai haver responsabilidades, não é? Porque isto é um mercado que exige muito de nós e que lidamos com famílias, lá está, com pessoas, e a responsabilidade é grande. E é óbvio que o dinheiro depois vai ser a consequência. Não tem que deixar de ser o foco. Eu posso, falando se calhar na parte mais comercial, e tu, Eda, se calhar faz isso também de certeza, todos nós estamos na área comercial, fazemos, que é estabelecer objetivos de remunerações anuais ou trimestrais ou faturações, não é? O que seja. Mas isso é diferente do que estar a olhar só para o mercado. Por exemplo, tu deste esse exemplo, não é? De tens de proteger os interesses do teu cliente, não é? Que é para as coisas não correrem mal. E falaste claro. nas tais cláusulas de insuficiência. Pronto. Alguém que esteja nesta atividade só olha o dinheiro, não quer saber de mais nada,
Ou seja, se for preciso, inclui essas cláusulas porque não está muito preocupado se o negócio correr mal, não é? Ele só quer é que corra bem para ganhar a comissão, ponto, mais nada. Pronto, são aqui parâmetros diferentes. O comentário do Tiago foi muito bem colocado, claro. Isto dava pano para mangas agora. Tínhamos aqui mais 2 horas de conversa sobre as deontologias vá aqui e as éticas vá deste mercado. Éder, o episódio está a correr muito bem. Nós vamos aqui já com 1h40 de episódio. Contudo, eu as perguntas que tenho aqui já as terminei também praticamente todas. Eu acho que estamos aqui num período em que podemos encerrar um episódio, não é? Não esgotar as fichas todas, deixar para os próximos. Claro. Antes de terminarmos, eu quero te perguntar uma coisa. Quando é que. Eu sei que já falámos sobre isso, mas para deixar aqui à malta, assim um bocadinho com o bichinho de curiosidade, quando é que tu vais voltar com o teu podcast? Porque tu começaste mas entretanto ficou parado. Sim, é verdade. É o que eu te disse, Paulo. Eu sou um bocado perfeccionista. Eu acho que o primeiro episódio, eu, num primeiro impacto, achei que tivesse ficado legal. Só que depois, quando eu vi ali o resultado final, vi que cometemos ali alguns deslizes, nomeadamente com o áudio, com a imagem, como aquilo foi filmado perto da árvore de Natal. As luzes estavam piscando e o meu videomaker sacana não reparou que aquilo estava desfocar. É, então, o que acontece? É, eu percebi que entre o primeiro e o segundo episódio eu corrigi pouca coisa do que eu queria corrigir. Porque eu depois tenho essa coisa que eu sou um pouco perfeccionista. Eu gosto de notar evolução nas coisas. Isso tudo para dizer que eu agora ando aqui um bocado atarefado aqui com os imóveis, com as viagens. Eu acredito que agora, quando voltar do Brasil, já vou estar em condições De de retomar o retomar podcast. retomar e fazer aí uma coisa como as pessoas efetivamente merecem, né? Tem que ser. Aliás, nós estamos sempre a evoluir. E tu próprio viste que os meus primeiros episódios também do meu, houve várias falhas. Isto tem sido uma evolução constante. Não, E claro. tem, e tem que ser. Mas foi aquilo que falámos no início do episódio. Temos que começar. Se não começarmos, não vamos desenvolver as coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma boa lição que se pode tirar aqui de tudo que falamos. Pá, se você tiver pensar em fazer alguma coisa, seja ela o que for, quer dizer, calma também, que o pessoal depois pode. Coisas legais. Comece, comece. Não espere pelo momento ideal, que ele pode nunca chegar. Vamos terminar, sim. Tiago, atenção, vai haver mais. O Tiago está aqui a deixar um comentário. Foi pena ter terminado, estava brutal. Falando aqui do teu podcast, mas ele vai voltar, ok? Vai voltar e com jeitinho, a malta ainda se reúne toda, um podcast presencial, 4, 5, 6 pessoas. Acho que vai ser interessante. Já está aqui mais uma É ideia. uma, é uma, é uma ideia. É uma Ideia ideia. futura, uma ideia futura. Sim. Éder, para terminarmos e agradecer aqui toda esta malta que esteve aqui a assistir a este podcast live, se tu então que tivesses que deixar aqui uma palavra de ordem aqui para a malta, para os colegas aqui do mercado, para qualquer pessoa, que palavra é que tu escolherias aqui para esta malta que está a pensar em começar negócios, projetos, o que seja? Não, é assim, eu para os colegas, é claro que acredito que possamos ser ouvidos aqui por muitos colegas. Para os colegas em específico, o que eu deixo para quem está pensando em iniciar um projeto, seja um podcast, seja abrir uma loja, seja mudar de loja, seja mudar de empresa, se você está pensando, não pense muito, faça só. Aí depois logo se vê. É, aos colegas da atividade, da área, o que eu peço aos colegas é que sejamos sempre o mais profissional que pudermos ser, mantendo sempre a ideia de fazer do mercado imobiliário uma coisa bem falada e uma coisa que seja para nós, que não pensamos só em tirar daqui dinheiro a todo custo, pá, que tentamos ser o mais
profissionais no sentido de, por exemplo, outro dia soube de uma história um bocado triste que aconteceu com o filho de um cliente que ele ia vender e o colega depois foi buscar uma base de dados de 5 anos, o cliente ligou para... Ou seja, que sejamos profissionais a esse nível de respeitar o trabalho do colega. Epá, isso dá para todos, meu, não é preciso andarmos aqui com trafulices, epá, e durante visitas, como já me aconteceu de abrir a porta da casa de um cliente meu e ter o colega a tentar dar o cartão dele ao meu cliente, pá, não há necessidade, meu. Estás a perceber? E é isso, meu. É sermos Sem, colegas no fundo ou seja, confiarmos uns nos outros, não é? sem mais do que qualquer coisa, que sejamos sincero com essa atividade, meu, que é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. E que sejamos efetivamente profissionais. É a palavra de ordem. E pegando nisso, agora antes de terminarmos, tens alguma história engraçada com algum cliente que possas partilhar? Claro, atenção. Disclaimer, outra vez. Não, é assim, pá, eu tenho aqui, o Paulo, eu tenho clientes meus que hoje são meus amigos, né? Eu tenho, olha, já não estou com eles há algum dia, o Rui e a Ivone, são clientes que eu vendi a casa, duas casas deles, vendi uma casa para eles com terraço, que era o que eles queriam, pá, e grandes churrascadas já fomos naquele churrasco, estamos no terraço, estamos agora para combinar alguma coisa, pá, já fiz muito grandes amizades, clientes que viajaram para outros países e depois trouxeram uns lembrancinhas para mim, epá, já tenho muito, graças a Deus fui afortunado com muito bons clientes nesse sentido. De casos assim, tive esse do colega que tentou dar um cartão ao meu cliente, e o meu cliente disse, olha, não dê esse cartão ao Éder. E o colega depois ficou com a cara desse tamanho assim, e eu, Faz parte, é pois normal. é, São as regras do jogo e nós temos que também, é pronto, isso, é ter isso. esse jogo de cintura. Mas é interessante, essa parte também mencionaste, que poder criar amizades com os clientes, isso também é importante, não é? Porque nem É todos vai ser fantástico, assim. é Claro. fantástico. Nem todos vai ser assim. Mas é engraçado, não é? Porque ainda hoje eu também tenho casos desses, de pessoas, de clientes com quem não fiz negócios, do meu tempo de consultor, mas nem fiz negócios com determinados clientes que ficaram amizades na mesma. Pá, porque simplesmente, por um pormenor muito, muito importante, ajudei, ponto. Naquilo que eu pude Ô ajudar. Paulo, vê uma coisa aí, aqui é um pequeno parênteses, que eu já saí do Fitness Set há praticamente 6 anos e meio. Eu ainda há tempos atrás recebi contatos de cliente a me referenciar a colegas que iam ser sócios. Vê lá. Olha, pronto, Vê então. lá quantos anos eu já não estou. Ah, não esquece. Já eu digo ao cliente, olha, agora eu estou a vender casas. Conhece alguém que quer vender casas? Não, mas se souber, pá, isso tudo para dizer que às vezes quando você cria uma boa relação com as pessoas, às vezes as relações podem ser eternas. Exatamente. É o networking, é a relação e é a confiança, é o carinho, é o respeito, é o profissionalismo. Quando nós, lá está, transmitimos tudo isso aos nossos clientes, eles ficam fidelizados, e é a melhor fidelização que podes ter. Não precisas ter um contrato assinado para fidelizar para a vida toda, porque é assim que tu ficas fidelizado. Uh, Verdade. Éder, obrigado pela tua presença neste podcast, pela tua partilha. Foi uma conversa muito interessante. Futuramente vamos ter mais episódios, se calhar aqui com tópicos mais aprofundados, ok? Que esse também é o objetivo. Agradecer aqui à malta toda que esteve a assistir a este podcast live hoje. Obrigado a todos. Portanto, tudo o que falámos, ou seja, alguns pormenores importantes deste episódio, depois vou deixar nas notas, quando for lançado, Spotify, YouTube e os restantes canais. Fiquem atentos. Malta, obrigado a todos. Éder, obrigado. E, Obrigado, pessoal. Obrigado aí quem teve aí do Grupo Nações. O pessoal também teve aí o Fialho sempre ativo, muito porreiro. não vamos terminar, não vamos terminar antes sem Éder. Quem precisar de te encontrar, como é que são os teus contactos nas redes sociais, o teu e-mail, etc. Chutei. Então é assim, é fácil. Primeiro, em Portugal não há muitos Éderes, por isso em qualquer lado que você meter Éder vai aparecer o Éder que fez o gol do Euro e eu. Normalmente é isso. E depois pela aparência você vê qual que sou eu. Mas pronto, no Instagram é Éder Mendes,
Não, Éder Consultor Imobiliário. Na página no Facebook também. Basicamente, se procurar por Éder, me encontra. Boa. É fácil, não, E não. tu também estás no TikTok, não é? Também estás no TikTok. Mas não tô em grande força, ô Paulo. Eu ainda não percebi bem como é que é a onda do TikTok, meu. Não tô ainda em fazer o TikTok, mas também tô lá, mas tô mais para observar. Falta as dancinhas. Não, Tens que fazer as dancinhas. eu já pensei que se aquilo será uma parada de dancinhas, Não, mas não, não. 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 O TikTok, Instagram e Facebook. Malta, como eu disse há pouco, depois vou deixar essas notas todas nas notas do episódio, essas informações. Agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem presentes. Éder, obrigado pela tua partilha. Este foi o quinto Obrigado eu pelo episódio. convite, Paulo. Eu é que agradeço, vamos ter muito mais, claro. E atenção, vamos ter futuramente o podcast presencial com a malta toda, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, sim. Isto é só o início. Obrigado, malta, a todos. Uma boa noite e até o próximo episódio. Boa noite.